Salve, salve, meus amores! Muito boa tarde. Tá no ar o meu, o seu, o nosso Sem Censura. E hoje a gente vai falar da religião que tem o maior número de fiéis no mundo, o catolicismo. A fé católica faz parte da história, da cultura e da vida de milhões de brasileiros. E nesse mundo que muda o tempo todo, como é que a igreja tem dialogado com esses novos tempos? Para nos ajudar a entender tudo isso, a gente recebe um padre que construiu uma trajetória dedicada à educação, à pesquisa e à missão jesuíta. Doutor pela Universidade de Sorbonne, na França, hoje ele é reitor de uma das principais universidades do país, a PUC-Rio. Seja muito bem-vindo, Padre Anderson Pedroso. Bem-vindo. Tem também um jornalista premiadaço que virou referência quando o assunto é Vaticano. Tô falando do querido Rodrigo Álvares. Rodrigo, querido, bem-vindo. Que já contou os bastidores da Igreja Católica em reportagens, documentários e coberturas de momentos históricos da Santa Sé. Agora, gente, em toda missa tem a hóstia, um dos maiores símbolos da fé católica que representa o corpo de Cristo. Mas você já parou para pensar em como ela é feita? Pois é. Antes de chegar às mãos dos fiéis, a hóstia passa por um processo de produção muito cuidadoso, que inclusive precisa seguir uma série de regras e determinações do Vaticano. Hoje, a gente vai conhecer todos os detalhes dessa fabricação com o empresário Luiz Carneiro. Obrigada, Luiz, que é sócio de uma fábrica de hóstias em São Paulo. Eu adorei essa pauta e tô louca para descobrir como se faz uma hóstia, hein? E como debatedora, ela que é católica e eu sei que já fez várias promessas, é a minha parceiraça aqui, Fabiane Pereira, querida mãe do Bento. Bom, gente, há mais de 2000 anos, o catolicismo atravessa fronteiras, culturas e gerações. Ao longo do tempo, a fé católica acompanhou transformações sociais profundas e segue sendo uma referência espiritual para grande parte da população mundial. Mas como essa tradição milenar tem dialogado com o mundo de hoje? É isso que a gente vai descobrir agora. Padre Anderson, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Muito honrado, muito feliz Padre, de estar aqui. a Igreja Católica exige há mais de 2000 anos. Sim. Mas mudou, tudo mudou numa velocidade muito grande, né? Nas últimas décadas, assim. Quais são os maiores desafios da Igreja Católica atualmente? Olha, você disse uma coisa muito, muito importante, né? Bom, a vida é mudança. É. Sempre existem mudanças. Agora, a grande pergunta é que tipo de mudança, né? O desafio da Igreja Católica, você usou a palavra tradição, é exatamente isso. Como manter a tradição? Primeiro tem que entender o que é tradição. Sim. Tradição, a gente diz, não é venerar as cinzas, mas é transmitir o fogo. Então, no fundo, o que está em jogo aqui, o que sempre teve em jogo, é a transmissão daquela fé original, que é a fé na pessoa de Jesus, né? Jesus de Nazaré, que é a origem, que é o sentido, né? Você acabou de falar de hóstia, do corpo de Jesus, de corpo de Cristo, né? Então, o grande desafio da igreja é transmitir a essência, né? Dentro de um mundo que culturalmente vai se transformando. A igreja, ela nasce num mundo semita, né? No mundo judaico. Sim. Ela se transfere para o mundo grego e ali há um encontro de duas grandes culturas e depois ela dá continuidade no mundo latino e nós somos herdeiros disso. Então, tanto que na liturgia da missa tem partes em latim, tem partes em grego ainda. A gente diz Kyrie eleison. Kyrie eleison é grego. Ficou da reminiscência de quando a igreja falava grego. E o latim, depois, claro, depois do Concílio Vaticano II, aí respondendo, né, a sua pergunta, um momento em que se mudou muito, a gente diz assim, a igreja se atualizou para o mundo contemporâneo, nesse momento se fala não mais latim, mas a liturgia ela se abre para todas as línguas. Sim. E é uma coisa extraordinária, né? A gente vai à missa em vários lugares, né, no mundo, e você tem a mesma liturgia, os mesmos textos, mas em línguas
diferentes, expressões culturais diferentes também. Uma missa na África tem o rito, por exemplo, onde se dança, né? Uma missa, não sei, em um país eslavo ou em um país na China, tem toda uma expressão cultural diferente. Em Salvador, aqui na Bahia, tem uma missa que é totalmente... A Igreja dos Pretos, na Igreja né? dos Pretos, Isso. né? Lázaro. Pois É lindo, pois é. é lindo. Eu acho que isso é o catolicismo, né? Que é esse encontro, é uma fé que vai misturada com a cultura. É uma fé que se faz concreta na cultura. Então, não há contradição entre fé e cultura, né? Sim. Eu acho que o próprio arquitetura das igrejas católicas, todo mundo que tem uma referência, a Igreja Matriz, o Vaticano, a história da arquitetura mostra isso. Em cada tempo, a igreja se constrói, se simboliza arquitetonicamente de uma maneira. Ou ela é barroca, ou ela é gótica, ou ela hoje tem espaços completamente distintos, né? A sensibilidade hoje é diferente, ela é mais clean, ela é mais aberta, ela é mais iluminada, né? Eu vi agora alguns vitrais do Vic Muniz, ele usa luz, cores e tal. Então, assim, o ponto acho que é esse, que a Igreja Católica, o catolicismo, é a fé cristã, é a fé em Jesus, né? Mas uma fé que se mistura com a cultura e que precisa da cultura para sobreviver. Quase que o ambiente dela respira a cultura do local. E aí ela se expressa de muitas maneiras. Claro. Então a igreja é uma só, mas tem muitas maneiras de se expressar. Mas isso é muito bom, eu acho isso muito legal, né? Porque assim dá para todos acompanham, né? Porque senão fica uma coisa mais limitada. Alguns dizem que é a pretensão do catolicismo, mas eu acho que é a esperança do catolicismo, Eu é que acho, todos se sintam incluídos. Todos né? incluídos, não exatamente. tem, olha, não tem uma língua, não tem uma expressão cultural, não tem nada que seja humano que não possa estar dentro. Você não tem que mudar nada senão o seu coração, né? E aderir à fé pelo coração. Então, eu acho assim que é uma vocação até da igreja e ela tem que ficar muito atenta, né? Eu sou padre, digo isso, para a gente sempre buscar acolher as pessoas, porque o catolicismo nasce do acolhimento. Exatamente, muito bom. Agora, me corrija se eu estiver errada, padre. Os jovens parecem que cada vez mais estão ficando distantes da igreja. Eu queria saber como é que a igreja e o Vaticano têm olhado para esse distanciamento. Olha, é verdade. Bom, os jovens hoje, eu tenho estudado um pouquinho, ouvido falar sobre isso, e no Vaticano há um interesse muito sobre isso. Na verdade, o jovem ele está muito conectado com a fé, mas ele está distante, talvez, da instituição. Então, existe uma diferença aí... Entre a religião e a fé. E que não é uma contradição, uma contraposição. Não, são realidades que são complementares. Então, o jovem ele busca muito a fé. Eu fico impressionado, eu sou professor, né? E eu sou professor no Departamento de Artes e Design da PUC. Nossa! E eu dou aula eu sou professor do meu filho. Pois é. E lá eu vejo os jovens, eles têm uma busca de espiritualidade. Como é que eu vejo isso? Não é que eu sou padre, eu sou reitor, eles sabem disso, mas lá eu sou o professor Anderson, né? Eu vejo porque pelos temas. Então, o pessoal de artes e design, eles se interessam, por exemplo, por temas que falam de algo espiritual, que falam de temas que estão ligados à religião. Mas eles estudam moda, por exemplo, estudam, sei lá, aplicativos de internet e tal, mas está sempre permeado por uma busca da espiritualidade. Então, o jovem hoje, ele busca muito a espiritualidade. É verdade. Mas existe um gap, a gente tem que ser concreto nisso, a respeito das religiões. Inclusive, não é mais um problema só católico, né? Hoje até, eu tenho muitos amigos, né? Os evangélicos também têm isso. Ou seja, as igrejas evangélicas também, o jovem, ele tem fé, ele quer espiritualidade, mas ele não se adapta, aí muda de uma igreja, muda de outra. E vários jovens, é ótimo estar na PUC por isso, porque eles são muito espontâneos, vários se apresentam e falam assim, reitor, eu sou desigrejado. Desigrejado é ótimo. Agora é uma coisa que a gente tem que se preocupar, não é? Mas não uma preocupação assim pesada, uma coisa... Eles têm o essencial, que é a busca da fé, que é a busca da conexão, espiritualidade. A instituição tem que se adaptar um pouco mais, né? Agora, a adaptação é uma coisa polêmica. Porque uns acham que abre muito, outros acham que não, né? Ô, padre, que tipo de pergunta que esses jovens fazem a você sobre Deus e sobre fé? Olha, aí que tá. Eles não fazem perguntas explícitas. Nós estamos com uma geração de pessoas que
eles têm profundidade, os jovens, né? Eu sempre vou defender mais os jovens, eles têm profundidade, mas a linguagem é outra. Então, eles nunca vão direto, né? Eles nunca vão dizer quem é Deus, Deus existe. Eles vão abordando pela margem, muito por questões humanas mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre temas como solidão, quando a gente fala de temas como sentido da vida, tem alguns jovens que são muito sensíveis à natureza. E tudo, atrás de tudo isso tem uma pergunta de Deus, do Criador, né? A solidão é um grande tema no mundo de hoje, é um grande tema. Olha, nós estamos hiperconectados, mas nos encontramos pouco com as pessoas. Nossa, exatamente. Não tem o olhar. A gente tem falado muito sobre isso aí. Pois é um grande mal que a gente não está abordando. Então, o jovem, ele traz muito isso. Então, ele não vai fazer uma pergunta direta, mas ele vai pelo ladinho, assim, vai abordando, aí você fala, opa, aí atrás tem uma pergunta mais profunda. E quando eles podem e tem um momento, é uma abertura. Eu vou contar um fato, assim, esse semestre eu dei aula junto com uma professora muito querida. Eu sempre dou aula com alguém, porque minha vida de reitor viaja muito, mas sempre vou junto com alguns professores que são muito queridos. E em História da Arte, eu levei, no dia em que eu tinha que fazer uma apresentação, um ícone. Sim. Um ícone, que eu ganhei, lindo, de Nossa Senhora, né? E aí eu expliquei, levei o ícone. Mas vem da Igreja Ortodoxa, né? Igreja Ortodoxa, então uma caixa linda. Então eu falei, agora eu vou abrir. Então, ter todo abrir a caixa, porque tem todo um mistério envolvido. O ícone, não sei as hóstias, mas todas as coisas da igreja são feitas em oração. Sim, os rituais, né? Os rituais. E quando eu mostrei o ícone, eles ficaram, adoraram, porque é pintado a ouro, tem mil detalhes. E aí eu expliquei que aquilo ali era um objeto de devoção diferente, porque não é que eu olhe para o ícone, não. Eu me sinto olhado por ele. É uma outra relação. Olha, aquilo ali abriu uma discussão na sala, adoraram, aí queria, posso tocar? Pode. Jovens de 19, 20 anos, lindos, mas pareciam crianças. Posso tocar, padre? Pode. Que maravilha. Então, assim, existe, Cissa e pessoal, existe sim, assim, uma busca do jovem muito profunda, muito autêntica, muito frágil também. Eu vejo, assim, há muita fragilidade, vulnerabilidade, que não é ruim em si, que a gente tem que acolher, não é? Mas existe fé nos jovens. Agora, as estruturas nós temos que facilitar um pouco mais. A gente tem que acolher mais, né? Não quer dizer liberar tudo, isso não. Liberar geral não é. Mas acolher mais. Mas acolher e, sobretudo, escutar. Porque eles falam não falando. Né? São Isso é bonito, gostei. Eles falam não falando. Então, a gente precisa, não é ensinar o jovem, aprender deles como é que chega ao coração deles. Porque eles dão sinais para a gente. E muito está ligado com a humanidade, com gestos de carinho, de atenção, de ternura. É uma sociedade solitária e é uma sociedade que perdeu o sentido da ternura. E do acolhimento, né? Do acolhimento. O acolhimento, eu acho que a ternura faz toda a diferença no acolhimento. Com certeza. Acolher, você abre as portas. A ternura, o carinho, você oferece onde sentar, oferece água. Então, eu acho que são grandes desafios, né? E o catolicismo está diante desse desafio, como as outras religiões também, igrejas, né? Acho que é para todo mundo, a sociedade mudou. Agora, o senhor estava falando aí em sinais. Eu queria saber como é que esses sinais da sua vocação se manifestaram na sua vida. A sua vocação, ela foi sendo assim construída aos poucos? Você escutou um chamado? Você foi construída aos poucos? Como é que começou a história com o sacerdócio? Olha, bom, a primeira vez que eu disse que queria ser padre, eu tinha 6 anos. 6 aninhos, eu estudei isso. E eu vi um padre, então não sei, eu acho que tem toda uma construção, né? Já a psicanálise ajuda muito nisso, né? Tem a vovó, que a minha avó era muito querida, a vovó Maria, e ela sempre que a gente chegava, né? Eu acho que ela me escolheu meio assim, o neto, né? Então ela me colocava na frente, eu era pequeno, fazia carinho assim, falava, você é meu neto, muito formoso. Ela usava expressões assim e falava de Deus e falava da igreja, me levava. Tem toda essa raiz católica muito forte na minha vida. Mas, inexplicavelmente, com 6 anos, eu vi um padre.
Talvez eu vi que o padre era muito querido, estava numa comunidade muito simples, né? E a gente frequentava uma comunidade simples em São Paulo, e eu vi que ele era muito querido, muito carinhoso também. E eu falei para minha mãe, eu quero ser padre. Eu quero ser... Isso tinha 6. Quando tinha 9, aí foi mais forte, que aí tem a ver com a primeira comunhão. No dia que eu fiz a primeira comunhão, no interior de São Paulo, roupinha branca, aquela coisa hiper clássica, né? E eu tinha 9 anos, não esqueço. Assim, são coisas que eu tenho presente. Não é um passado vazio, é um passado presente, habitado. Eu lembro que eu comunguei, aí fui para o meu lugar, né? E ajoelhei e disse para Jesus, eu falei, Jesus, eu quero ser padre. Eu disse, não, Jesus, se você quiser, eu quero ser padre. Primeiro ele. Se você quiser. Com 9 anos. Com 9 anos. Ainda e assim aqui, é muito criança, E eu tenho né? muito presente, então foi muito assim. Mas eu acho que tem a ver com esse ambiente de religioso, meus pais, né, minha avó. Família. Tem tudo a ver com isso. E uma experiência de igreja também, Cissa, que eu gosto de contar, que é uma igreja comunidade. Nunca foi um lugar de acolhimento, de identidade. Né? Eu me sentia assim, eu fui coroinha, tocava violão no grupo de jovens, então foi um lugar onde eu me sentia pertencente, cultivado, né? Era um lugar que a gente era cultivado, aprender coisas. E um lugar onde eu aprendi a servir também, a não olhar só para mim, a preparar, né? Preparar a missa, preparar os encontros. Então, eu tive uma experiência de igreja muito positiva. Então, eu tenho pena se algumas pessoas não tiveram essa experiência. Mas, né? assim, eu acho que é importante dizer que eu tive isso. Claro. E foi um dom. E uma coisa que, aos 15 anos de idade, no auge da adolescência, você entrou para o seminário. Entrei pro seminário. Como é que foi se adaptar a uma vida tão rigorosa com 15 anos de idade? Eu acho que foi meio uma aventura, né? Meus pais já sabiam que eu ia, uma hora eu ia partir. Agora, o seminário, na época, no fim de semana a gente voltava, então tinha, assim, mais contato. Mas era uma aventura, eu estava feliz e eu tenho, assim, hoje eu tenho pena da mãe, né, da minha mãe, porque ela nunca me contou. Depois que eu era padre, ela falou que quando eu fui embora, né, ela chorava, lavando roupa, assim, chorava. Né? De saudade? De saudade. Eu falava, meu Deus, né, como é que eu pude fazer minha mãe sofrer e tal. Mas eu não chorava, não. Padre, mas eu não sem tinha essa culpa, não, pelo amor de Deus. Não tenho, porque eu não sentia saudade nada, eu estava tão feliz. Eu estava ótimo. Eu estava estudando, fazendo o que eu gostava. Aí, na época, eu estudava piano, órgão, tal, tantas coisas, música, a liturgia, eu estudava latim, né? Eu fui para um seminário que a gente estudava ainda, assim, coisas clássicas, então eu estava ocupado, jogava bola, tudo. Era um lugar, assim, de muita atividade. Então, o adolescente, né? Aí depois, lá na frente é que eu senti, né? Depois de 30 anos, parece que caiu a ficha. Quando eu fiz o casamento do meu irmão, né? Fui presidir, aí parece que caiu a ficha com 30 anos, que eu tomei uma decisão definitiva na minha vida, uma vocação. Então, ali você sentiu... Senti o peso, né? No bom sentido. No bom sentido, isso quer dizer. Padre, decidi. Muita gente não sabe que padre estuda muito, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho, assim, não só a sua graduação, toda a sua graduação, mas para se tornar um padre. Qual é o caminho depois do seminário? Qual é a faculdade? Qual a faculdade que se faz? Então, Quantos anos se estuda? Olha, o mínimo são 7 anos. Né? 7 anos? São... mais que medicina? 3 a 4 anos de filosofia e mais 4 anos de teologia. Dá 7 a 8 anos um padre. Nossa! Antes disso, tem um período de adaptação, chama propedêutico, que a gente sai do ensino médio, aí... naturalmente faz um ano para complementar, línguas, etc. E depois faz filosofia e depois teologia. Né? Então é um percurso muito grande. Filosofia por quê? Para aprender a pensar, para desenvolver a capacidade crítica. E depois a teologia, que aí é um mergulho no mistério, né? Entender as lógicas da fé, os dogmas da igreja e tudo mais. Então é um caminho longo. Em tudo isso a gente é acompanhado por formadores, que vão ajudando também a gente a tomar decisões. E eu gosto de pensar e dizer que é um caminho, porque nesse caminho a gente vive muitas coisas, a gente amadurece afetivamente, a gente amadurece nas opções, a gente entende se é isso mesmo, tem crise, né? Eu lembro que tinha um amigo que a gente falava assim, você está em crise? Não,
eu sou a crise, ele falava. Porque ele estava tão... A filosofia mexe muito com a gente. Mexe muito. Com 20 anos, imagina. Mas assim, realmente estuda bastante. Mas é todo um estudo que não é um estudo para a gente se sentir mais do que ninguém. É um estudo para a gente ser capaz de acolher a humanidade e de transmitir a fé. Claro. Com muito respeito. Então, eu acho que é um estudo que não é só teórico, ele é quase que uma perspectiva. Você aprende para você se tornar pastor, cuidar das pessoas. Esse é o objetivo fundamental. Sem isso, não tem sentido, porque não é especulação científica só, né? Teorias, mas é mais do que isso, é se preparar para cuidar de pessoas. Né? Sim. O padre faz psicanálise? Eu adoro. Faz. Né? Olha, porque, nossa, com tanta coisa, tendo que cuidar de tanta gente, com tantas... Me ocorreu essa pergunta aqui agora. Não, imagina ser um psicanalista tendo que estar sempre equilibrado e transmitindo paz para você e te conduzindo, como o padre falou, o senhor falou, é o rebanho e os conflitos internos, né? Olha, esse é um grande ponto, né? Eu gosto de colocar os padres, né, meus colegas, e com todo respeito, né? Cada um tem um jeito, é um pouco assim, a diversidade é enorme entre, mas assim, com muito respeito, muito carinho, eu gosto de colocar os padres na categoria dos cuidadores. São pessoas, pois é. E a gente tem que cuidar dos cuidadores. A psicanálise tem uma história extraordinária, não é? Uma grande questão. Não é? Na minha comunidade aqui no Rio, tem um jesuíta que escreveu sobre Freud e Deus, né? Enfim. A psicanálise nasce... Devia ser um belo encontro, uma conversa entre Freud e Deus, hein? Exatamente. Então, assim, a psicanálise nasce e a religião está sempre muito presente, os mitos, etc. E a psicanálise se interessa pela religião. Tem uma visão, às vezes, bastante dura, mas existem outras vias, né? Freud, Jung e outros, que viram outros valores. Então, a psicanálise é, sim, um apoio importante, não só ela, né? Se descobriu muitas outras coisas e há uma insistência em se cuidar dos cuidadores, cuidar dos padres. Claro. Inclusive porque o padre... saúde mental. Da saúde mental, porque o sacerdote, o padre, é uma pessoa com a estrutura humana igual a todos nós, todo exatamente. Mundo, né? Agora... Só que com mais 8 anos de estudo, né? Porque esses 8 anos... E é chamado também a se cuidar para cuidar dos demais, né? Eu gosto sempre de pensar assim, que tem uma finalidade mais importante, né? Eu não estudo para que eu narcisicamente seja reconhecido. Mais, não. Eu estudo profundamente para que eu possa transmitir, estar junto, acolher, não é? E como jesuíta, a gente tem uma formação um pouco diferente, né? Eu já fiz a parte diocesana, fui diocesana, e jesuíta é diferente, porque a gente vai para outros lugares do mundo. Então, você é desafiado, a formação do jesuíta é baseada na categoria da experiência. Não são livros que você lê, são importantes, a gente lê bastante, mas são experiências que você faz. Então, no noviciado, me mandaram, por exemplo, para a Bolívia. Então, eu fui para a Bolívia, no último lugar, enfim, dos índios Guarani, povos originários, os Guaranis. Tá? E ali eu fui para lá, mas eu não fui converter ninguém, eu fui lá para estar com eles. Não tinha energia elétrica, não tinha nada, eu estava com eles. Eu nunca me senti tão pobre no sentido assim, porque eu tinha tantas necessidades e eles não tinham. Eu tinha que ter shampoo, sabão. Então, aprendi, fiquei com eles, vi a presença de Deus ali, não é? Então, assim, é uma experiência que me transformou. Sim, com porque, certeza. Às vezes, a gente fala de missionário, né? Ou então a pretensão de levar a Deus. O missionário não é o que leva a Deus para as pessoas, como se Deus fosse um produto. Mas o missionário, ou a pessoa que vai, é uma pessoa que encontra Deus onde é enviado. E a gente pode viver isso, né? Claro. Eu encontrei Deus no meio dos Guaranis e aprendi muito. Tenho certeza. O Papa Leão XIV também é jesuíta, né? Não, ele é agostiniano. Ele é agostiniano porque o Papa Francisco que era. Isso, exatamente. Porque o Papa Leão XIV também morou no Peru, ele né, também teve essa experiência. Exatamente. Né, o Papa Francisco era jesuíta, também teve muitas experiências assim, né? E o Papa Leão XIV é agostiniano. As ordens religiosas, elas têm uma rede mundial, então elas mandam a gente para vários lugares para você aprender outras culturas, para você se despojar de si mesmo, se abrir
perceber que há beleza, que há verdade e que há fé e presença de Deus em todos os lugares, todas as culturas, né? E são experiências desafiadoras. Por exemplo, uma outra que eu fiz, em seguida eu fui para o Chile, aí fui para um lugar de cuidados paliativos, onde as pessoas estavam morrendo. E eu cheguei lá e ninguém falava. Eu tinha muita habilidade de falar, falei, eu vou conversar. Ninguém falava. Depois eu cheguei, o que eu faço? Você vai fazer os trabalhos humildes, que é dar banho nas pessoas. Ali, para mim, foi assim, talvez a maior transformação interior minha, porque eu aprendi a cuidar de pessoas, muitas morriam nos meus braços, e pessoas anônimas, Sim, porque eram pessoas muito pobres. Que você não tinha nenhum vínculo. E, de fato, eu tinha que aprender a entendê-las, né? Aí a gente... Mas eram seus irmãos, né? Eram, olha, é incrível, Cissa. Tinha uma pessoa que eu lembro que eu aprendi que para ela, não me pergunte como, mas eu entendi que pentear o cabelo, arrumar o travesseiro era importante. Um outro, nunca esqueço dele, Francisco, porque quando eu cheguei, ele me xingava muito, brigava comigo, falava uns palavrões assim, era em espanhol, mas eu sabia que era bem pesado, né? Por quê? Porque eu mexia nele e ele estava todo chagado, todo... Né, e doía, né, quando você mexia. Então, e ali eu falei, não, eu não posso me ofender, né? Claro. Aí eu aprendi a lidar com ele. No final, ele me agradeceu, ficamos amigos, e a filha dele, que tinha se separado, que não conhecia mais, foi, e eu vi essa cena de reconciliação, né? E ele morreu praticamente nos meus braços. Então, assim, você vive experiências de vida e de morte, claro, que você se coloca num outro horizonte de como a vida é preciosa, de como a gente é privilegiado, de como a gente precisa servir, ser carinhoso também, ser ter ternura com as pessoas, mas também como a gente tem que ter coragem, né? Sim, eu acho que a coragem é uma coisa muito forte na fé. O senhor é padre e também comanda uma das maiores universidades do país, que é a PUC-Rio. O que a espiritualidade jesuíta ensina sobre liderança? Olha, a PUC é extraordinária, eu sempre gosto de falar, né? É um lugar especial, é um grande projeto, né? É parte de um projeto de país, tá? 85 anos, e nasceu entre essa parceria da igreja local, a arquidiocese, e os jesuítas, e o DNA da PUC está misturado com o DNA dos jesuítas, que é um DNA da educação de excelência, educação que inclui as pessoas e uma visão transformadora do mundo. É mais ou menos assim, a nossa fé não é renunciar ao mundo, sair do mundo, não. A nossa fé é entrar mais no mundo. Como é que você entra no mundo? Quando você faz parte das estruturas, forma pessoas, etc. Então a PUC ela faz parte desse projeto. É uma universidade que tem essa tradição jesuíta, então a gente olha muito para a questão, em primeiro lugar, da excelência dos estudos. A ciência é uma forma de chegar a Deus, uma forma de servir a sociedade, preparar as pessoas. É uma universidade também que tem esse lado dos jesuítas, que eu diria assim, que é da diversidade, de acolher todas as formas de pensamento, né? Então é hiperdemocrática. Rodrigo foi da PUC, não foi? Eu fui agostiniano no colégio e jesuíta na Então, PUC. olha, você tem muito que contar. Eu fui da PUC também. Então, mas é isso. Agora, é um projeto também que vai se revisitando e, como tudo, quando a gente começou a falar sobre isso, né, tem que se atualizar. Então, eu peguei um período da PUC em que eu herdei assim, coisas maravilhosas, mas também uma PUC que estava precisando de cuidados, sobretudo na pós-pandemia. Então, a gente fez todo um processo que eu não me imaginava, eu não me via como gestor, mas tive que aprender. E aí os jesuítas me ajudaram muito, que a gente tem umas fórmulas secretas dos jesuítas, né? Santo Inácio, que fundou os jesuítas no século XVI, enfim. Ele já tinha fórmulas e documentos para dizer, olha, para administrar bem o lugar, tem que ter... Olha, não sabia Então, a gente disso. resgatei tudo isso com os outros jesuítas e a gente... E ele acabou de vir de um mestrado em Harvard, isso é uma coisa básica. Isso aí foi uma outra experiência bacana também. Mas né? foi em gestão, né? Foi na Harvard Business School e exatamente em gestão.
para pensar como a gente melhorar ainda mais e estender esse serviço, porque a PUC ela é uma universidade privada sem fins lucrativos. O que significa isso? Que tudo que entra na PUC, os pagantes, tudo isso se converte para a comunidade. Então, com o que entra, a gente arruma a universidade, dá bolsas de estudo. E com todo esse processo que a gente viveu nos últimos 4 anos, a gente aumentou as bolsas. Então, hoje tem 40% de bolsistas na PUC. Que bom, que notícia boa. Hoje nós temos maior inclusão, ainda não é completa. Pessoas pretas, precisamos disso, demonstrar isso, porque eu acho que não é só um direito, é um dever nosso, né, de abrir a PUC. Claro. E a PUC está ficando mais enriquecida com tudo isso. Claro. Então, a gente está, assim, num projeto bem difícil, é muito trabalho, mudança cultural, mas está dando certo. Mas é o que tem que ser feito. Não E tem por que nem... que você colocou o meio ambiente como um dos carros-chefes da sua gestão? Olha, eu coloquei porque eu acho que a universidade ela tem que estar voltada para os grandes temas da humanidade. E também por causa dos jovens. Os jovens estão muito conectados com o que está acontecendo, né? Com a mudança climática, tudo isso está mudando muito, né? Então, eu imaginei assim, olha, a gente tem que ter uma universidade que olha para o futuro e que já constrói um caminho assim. Então, a nossa bandeira tem que ser ecologia, tem que ser... E o Papa Francisco, né, que um querido assim que eu tive a oportunidade de conhecer e falar com ele sobre a PUC. Vocês conversaram. Ele falou sobre a Laudato Si, que foi uma encíclica que coloca o conceito de ecologia integral. Ou seja, tudo está conectado. A gente não pode achar que a Amazônia não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente. Como é que foi esse encontro com ele? Me conta. Ah, foi lindo. Ah, Foi muito lindo. Olha, ele me recebeu numa tarde e fui até os aposentos, né, lá do Papa, foi muito, muito bonito, muito bem acolhido. Foi um negócio olha a foto, que saudade. Muito querido. E ele quis que a gente tirasse a foto de Santo Inácio ali no meio, Sim. Né, porque é o nosso fundador, jesuíta. E ele foi muito carinhoso, né? Sentou, eu levei um presentinho para ele, né? Levei um mate argentino, né? Eu fiquei vendo, o que eu levo para o Papa? Nossa Senhora Aparecida. Não, ele recebe muito. Ele levou o mate argentino. Eu levei e eu descobri qual que era a marca que ele gostava. Ele, muito bem, muito bem. Bom, aí sentei, aí foi como, eu diria assim, um pai e avô, sabe? Ele me ouviu profundamente, me ouviu, contei um pouco para ele os desafios da PUC, como a gente estava, falei sobre os desafios da igreja no país, no Brasil, o desejo que a gente tem de que seja uma igreja acolhedora, servidora, né? Não é mais uma igreja autorreferencial, que é o centro, ela está junto com as outras, está junto com outras instituições, ela é tão importante quanto outras, né? Cada um na sua função, desde o governo, a biblioteca, tudo que forma uma sociedade, faz o bem, a igreja está junto. Então, falei com ele sobre tudo isso, os grandes desafios desse tempo, né? Comentei com ele que a gente na PUC faz muita pesquisa, mas não faz, eu fico de olho, não faz nenhuma pesquisa sobre, por exemplo, armas, né? Porque tudo isso, a PUC faz muita pesquisa. É uma das universidades que mais faz pesquisa no país. A gente, por isso que é considerada uma das melhores universidades, se não a primeira entre as privadas, né? Em rankings internacionais, porque faz muita pesquisa. Então, eu fico de olho. Que tipo de pesquisa a gente está fazendo? É para o bem da humanidade? Eu não posso aceitar, por exemplo, que a gente faça pesquisa sobre armas ou sobre temas que vão fazer mal às pessoas e ao mundo. Depois que eu falei sobre isso e outros assuntos mais pessoais, eu falei dos meus pais, mostrei uma foto dos meus pais, ele abençoou. E aí deu um silêncio e ele falou assim, posso te dar 3 conselhos? Eu falei, poxa... 3 ainda, né? Ele me derrubou, né? Eu falei, claro! Fala, por favor! Imagina que humildade, né? Ele falou, mas com toda humildade, posso te dar 3 conselhos? Eu falei, claro, claro. Aí me deu os 3 conselhos maravilhosos. Pois que foram? Quais foram? Primeiro, né, eu posso contar assim. Primeiro ele disse assim, reze mais, reze sempre. Oração é fundamental. Esteja muito unido a Deus. Espiritualidade, reze, oração. Segundo, esteja unido à cabeça, ou seja, ao meu superior, ao bispo, às pessoas os que nos conduzem, os nossos pastores, enfim, né? Esteja unido à igreja, né?
unidade. Então, espiritualidade, pessoal, profundo, unidade. E depois ele me olhou e falou assim, se prepara, vão nos perseguir. Ai. Por quê? E falo isso sem nenhuma pretensão, porque quando você quer abrir caminhos, né, e propor um caminho da verdade, da inclusão, do que é honesto, do que é correto, do que é íntegro, não acredite que vai ser fácil. Que vai ser, imagina, claro, Não, claro. vai ter. Essa perseguição está vindo de dentro do catolicismo também. A visão que eu tenho é que há um movimento muito contrário ao Papa Francisco, à maneira jesuíta de ser. Há um catolicismo muito duro crescendo. Olha, essa é a minha visão. Eu diria que o catolicismo e todas as religiões, enfim, as expressões de fé, elas são fruto da cultura da época, né? A gente está vendo um mundo que está mergulhado em conflitos, né, em guerras permanentes. O Papa Francisco falava isso, né, que a Terceira Guerra Mundial já está acontecendo. Já está acontecendo. Em conflitos constantes, né? Então, num mundo assim desestabilizado completamente, as pessoas se endurecem, elas tomam posições que, se elas estivessem num contexto mais tranquilo, sociável, elas não tomariam. Então, eu acho que é fruto do medo. É um mundo que tem medo, é um mundo que está na solidão. E todas as religiões e também o catolicismo sofrem, né? A igreja também sofre disso. Mas assim, eu acho que as perseguições, quando o Papa me falou isso, também elas vêm do fato de que a gente tem que ser provado na nossa convicção, né? Se você quer realmente construir o caminho do bem, não pense que vai ser uma coisa simples. Ela vai exigir mudança, mas mudança interior também. Muita resiliência, né? Eu tenho aprendido muito, são muitos anos que eu estou vivendo assim, entendendo o que é a resiliência, o que é esperar, né? E tem uma coisa, você falou de Santo Agostinho, que eu gosto que eu aprendi, que Santo Agostinho fala da esperança. E ele diz assim, que a esperança tem duas filhas, a indignação e a coragem. Olha, então, a esperança, ela gostei. vem com a indignação. Por quê? Porque você só tem esperança quando você vê uma situação que não está certa. Aí você tem esperança que mude, não é? Claro. Uma pessoa que você perdeu o emprego, ela fica, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar de comer para os meus filhos. Então, há uma indignação de não ter um emprego. Aí ela tem esperança de alcançar. Mas, duas filhas, indignação, a coragem. Então, tem que ter coragem. A esperança não é uma virtude light. Não, mas não é não. Não, a esperança é coisa para quem tem força, quem tem coragem e está indignado. Então, indignação diante de um mundo. Como ter esperança no mundo de hoje? Primeiro, se indignar, dizer, não está certo o mundo assim. Não está certo isso. Não está certo. A gente vê o que vê. As guerras, os conflitos, as pessoas sofrendo, crianças. Não está certo. Eu fico indignado. Indignado. De outro lado, coragem para lutar, para me posicionar. E a esperança, ela vem. O que a vida quer da gente é coragem, né? É coragem. Agora, padre, E fé é coragem, viu? Jesus, ele resumiu os ensinamentos dele em amar ao próximo, né? Se a gente pudesse resumir, tudo que ele nos falou era isso. E é uma mensagem simples, amar ao próximo. E por que a gente não consegue colocar isso em prática? Isso é bom. Olha, na época de Jesus já tinha, ligando um pouquinho a pergunta, os legalistas, né? Os legalistas, eles vão para o legalismo, enfim, para o que é certo, o que é errado, enfim. E aí questionaram Jesus, mas quem é o próximo? Para desviar do amor, a gente pergunta, o outro, ele existe? Né? Então, amar o próximo, primeiro, é um gesto de alteridade, é reconhecer o outro. Reconhecer o outro é aceitar o outro. Talvez, assim, o maior exercício que alguém possa fazer na vida, nessa vida, é reconhecer o outro, né? É deixar o outro ser quem ele é ver o precioso que o outro é, o fugaz que o outro, né? Então, acho que primeiro tem um exercício de alteridade. E segundo, é entender o que é o amor, né? Eu gosto de ensinar que amar não é gostar. Não. Gostar, você pode amar, vai para além do gosto. Eu posso até não gostar de algumas atitudes de uma pessoa, mas eu posso amá-la. Como? Amar, para mim, não é um sentimento. Amar é um compromisso de fazer o bem para a pessoa, ou então ajudar para que ela entre no caminho do bem, para que ela seja autenticamente o melhor que ela pode ser. Então, amar não é gostar. Eu posso não gostar das atitudes de uma pessoa e amá-la, ou seja, ajudá-la, educá-la, inclusive. Mas tem que estudar 8 anos. Não, isso nasce com a gente. As crianças fazem isso. As crianças fazem isso.
Mas depois vão desaprendendo. Depois vão desaprendendo porque a gente é culpado disso, talvez, né? Porque a criança imita Padre, o mundo. A nossa equipe foi para a rua para saber de perguntas que as pessoas querem saber dos nossos convidados, Tem uma que tem uma curiosidade que muita gente tem. Olha só, vamos ver a pergunta da Maiara Santos. Oi, Cissa. Eu tenho uma pergunta para o Padre Anderson. Padre, eu não sei se você pode responder, mas qual é o pecado que as pessoas mais confessam? Oh. É pegadinha. Não. Bom, eu não posso falar. A gente tem um segredo que é não só profissional, é vocacional. Claro. O outro, né, a outra pessoa é um território sagrado. Quando uma outra pessoa se abre o coração para a gente, para dizer uma dor, algo que aconteceu, que ela fez, que, enfim, aquilo ali é um segredo, assim, intocável. Claro, intocável. Então, assim, lógico. eu não posso dizer, e eu nem lembro, porque é engraçado a minha experiência. Eu confessei, inclusive, quando eu morei na França, eu fui confessor no Notre Dame. Fui 2 anos confessor ali. O mundo inteiro. Então a gente nem lembra, sabe? A gente pensa muito na pessoa, tá ali, a gente quer que a pessoa... Aquele momento ali. É um momento sagrado, a pessoa se encontra de novo com ela mesma, né? Com esse aspecto dela ser livre, ser filho de Deus, filho de Deus. É lindo, é uma experiência libertadora. Então isso eu não posso dizer e nem saberia dizer. Agora eu posso dizer uma coisa que eu aprendi. Houve uma pesquisa sobre os pecados menos confessados em todas as religiões. E sabe qual é o menos confessado? Inveja. Olha! O ser humano, em todas as religiões, o ser humano todo mundo tem. Pois é. Mas não admite. E quando eu descobri isso, mas não inveja admite. é uma coisa inerente ao ser humano. Mas é engraçado, porque em todas as religiões, né, foi feita uma pesquisa. É engraçado, aí eu comecei a perguntar, por que será que... Realmente, por que a gente não fala, tive inveja do fulano, tive inveja, por que a gente não fala? Existe uma vergonha sobre isso, claro, mas também porque... Mas é da ordem do humano também. É uma tendência humana, mas a gente não precisa realizar. Baixas paixões. Sim, você pode não efetuar, mas assim, eu acho que a gente tem baixas paixões, a gente tem ciúme, a gente tem inveja, a gente tem raiva. Tem. Entendeu? E eu acho que até a psicanálise ajuda, e todo o caminho psicanalítico, a gente acolher e dizer, olha, sinto isso. Né? Também costumo dizer que sentir não é pecado. Exatamente, o pecado agir. É o que você faz com o sentimento. Exatamente. O pecado seria o espaço que você dá no seu coração para aquele sentimento. Então, a inveja é a mesma coisa. Eu comecei a estudar o que é inveja. Né? Então, São Tomás disse que a inveja, mais ou menos assim, vou resumir. A inveja é você se alegrar com a tristeza do outro e ficar triste com a alegria do outro. Eu falei... Então, realmente, a pessoa fica com vergonha de dizer isso, né? Não. Agora, é importante identificar e dizer, tive inveja, senti inveja. Exatamente. Mas isso não faz parte de mim. Então, é um exercício... Com certeza. E eu acho que esse realmente é um pecado muito o senhor ia adorar, eu vou confessar com o senhor, todo domingo eu confessava, quando minha mãe me levava, era a mesma confissão. Assim, mentir. Falei palavrão. Falei palavrão. Falei que tinha feito o dever de casa, não fiz. O padre dizia assim, Cissa, reza 10 Ave Maria, tá tudo bem, vai lá. Falei palavrão, padre, nossa senhora. Era a mesma, já estava, sabe? Padre, Anderson, vou confessar com o senhor menti, mas não menti mais não, mas de vez em quando eu tenho uma raivinha assim. Tá bom? Adorei. De algumas pessoas, assim. Padre, muito obrigada e sua bênção. Abençoadíssimo. Amém. No próximo bloco, a gente segue falando sobre o catolicismo, a religião de milhões de brasileiros. A gente volta já já. Você não sai daí, manda sua mensagem, tá? Beijos. Mua! E
E a gente está de volta com o seu Sem Censura. E agora a gente vai conversar com esse jornalista, gente, escritor, que se tornou um fenômeno literário. Ele já vendeu mais de 1 milhão de livros e tem o dom de contar a história de grandes personagens do cristianismo de um jeito muito humano. Jesus, Maria e Nossa Senhora Aparecida, todos ganharam novas camadas nos livros dele. É com muita alegria que eu viro a minha cadeira agora para conversar e conhecer um pouco mais da vida desse craque do jornalismo, Rodrigo Álvares. Rodrigo, querido, muito obrigada, viu? Que bom estar Alvarez. Falei agora certo, Alvarez. Eu falei Alvarez. Já aconteceu antes. Já aconteceu antes. É que eu tenho um antepassado muito famoso que descobriu o Brasil. Ninguém não descobriu nada, o Brasil já estava aqui. É verdade. O Brasil já estava aqui, não vem com esse papo. Descobriu para os portugueses. Rodrigo, você mora na Europa com a sua família, vive de lá pra cá, tá numa passagem relâmpago pelo Brasil. Eu nem sei mais onde eu moro, Cícero. Pois é. Nem eu sei. O que dá mais saudade do Brasil? O brasileiro. O brasileiro. É aqui, é esse encontro aqui. Legal, cara. Não tem nada melhor do que isso. Tem coisas que fora são bastante melhores do que aqui. Mas o povo não tem jeito. É aqui. Eu soube que você sempre usa uma frase que eu adorei, tá assim, sem sorte, melhor nem sair de casa. Saio. Eu fico... Mas, olhando para a sua trajetória, você se considera um sujeito de sorte? A gente tem sorte todo dia, Cissa. Eu acredito que sim. Nós todos temos sorte de estar aqui agora. Sim. Eu acho que essa sorte que eu um dia comecei a dizer dessa maneira, hoje eu interpreto diferente. Eu interpreto, se você não estiver disposto à vida, não saia porque a vida não vai estar disposta a você. Sim, gostei. Então é esse o sentimento. Eu estou com sorte todos os dias e sempre vai dar certo. Esse é o sentimento que eu tenho que sair de casa. E aí isso vai passar pela fé, isso vai passar pela bondade, pelo amor de que o padre falava aqui. São esses sentimentos que eu, mais jovem, entendia com a ideia de sorte. Hoje eu já vejo uma maneira um pouco mais complexa, que é traga bons sentimentos dentro de você. E a vida vai se apresentar melhor para você. Com certeza, concordo total. E de onde é que veio esse seu encantamento pelas grandes figuras do cristianismo e também pelos bastidores do Vaticano? A vida faz eu não escolhi, né? A vida foi me levando. Mas eu tive excelentes professores espanhóis no Colégio Santo Agostinho. Sim. Teve um especial que era o Frei Leodoro, que contava histórias. Eu não posso nem falar dele. E ele me encantava com a história, como ele contava o Evangelho. Então, eu lembro com saudade, porque ele morreu recentemente. Sim, imagino. E isso me formou sem eu perceber. Com 7, 8 anos de idade, ele estava me formando. Isso ficou plantado. Eu não sei quando é que a semente cresceu, mas ela cresceu. Mas ela cresceu. Ela foi crescendo dentro de mim sem eu saber. Aí eu fui para a PUC, num outro momento. Então eu tive uma formação católica o tempo todo. Dentro de casa, família muito católica, mas meus pais especificamente eram mais interessados na história da igreja. Sim. Me levavam para Salvador para visitar a igreja, para Minas. E aí eu fui também desenvolvendo um desejo de conhecer mais. Eu adoro entrar em qualquer igreja, de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. Né? Porque eu tenho visões do que aquilo representa, do sentimento que se tem ali dentro. Eu sempre digo, não importa se esse lugar aqui ele é verdadeiro historicamente, se Maria Madalena foi à França ou não, mas ela está aqui. O sentimento está aqui. Ah, esse aqui é o lugar onde Jesus esteve realmente? Acho que não, mas ele está aqui. Uhum. Então, esse sentimento, ele é muito forte. Então, ele nasceu, e aí você vê, é o desenvolvimento literário que esse padre maravilhoso plantou em mim, Sim. não só um desenvolvimento pela religião. Ele me ensinou a amar as histórias. Então, eu acredito que ele começou a me formar como escritor, pela habilidade de contar as histórias. É verdade. E aí isso vai se desenvolvendo. Eu fui fazer desenho industrial na PUC. O padre é professor de desenho industrial também, né? É, designer. E eu fiquei um ano lá e disse, mas eu sou tão ruim, esse pessoal é tão melhor do que eu preciso sair daqui agora. Mas o que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. Não, como assim? Você escreve poesia desde os 13 anos, escrevia letra de música, fez conto. Não, você sabe escrever. Vai para o jornalismo. Você quer ser escritor? Vai para o jornalismo, que o Garcia Marques era escritor, Sim. era jornalista, Saramago, muitos, né?
Então vai lá que você mora... pegou um sarrafo baixo também. Ah, mas aí tem que botar o sarrafo alto, né? Tem que botar alto. E fui, sem saber para quê, detestava televisão. Falei, nunca me bote em televisão, que eu detesto isso. Isso aí é... Olha onde é que você está hoje, hein? E a vida foi levando. Como é que eu cheguei no estudo da religião? Eu por causa de escrever, eu estava querendo fazer um livro interessante sobre o Brasil. Queria falar sobre o Brasil. Fui a Aparecida, procurei livros, não encontrei o que eu queria. Eu disse, falta um livro sobre Nossa Senhora Aparecida. A Padroeira do Brasil, 300 anos de história, a maior devoção brasileira. São esses os livros? Eu falei, e a história dela, a né? história Como toda, ela foi ninguém encontrada, nunca tinha contado. Mas a história do encontro é bonita e interessante, mas é só um pedacinho. No meu livro é um capítulo. É verdade. A história do que existia antes e do que foi feito com Nossa Senhora Aparecida é maravilhoso também, e ela precisava ser conhecida. Aí vai entrar em como a devoção do brasileiro se formou. Eu sempre gosto de notar isso. É uma devoção muito autêntica, a do católico brasileiro. Ninguém implantou uma imagem no Rio. Ela apareceu e o povo a acolheu e a fez sagrada. A gente vê isso acontecendo de novo hoje. A gente faz a devoção acontecer no Brasil. Por exemplo, tem aparições de Nossa Senhora em Simbres, em Pernambuco. O Vaticano não reconheceu, nem vai reconhecer, porque não faz mais isso. Desde o Papa Francisco já há um desejo de deixar que a fé se manifeste por si própria. Mas a devoção que existe em torno dessa Nossa Senhora de Simbres é tão verdadeira, fui lá, claro, ver, é tão verdadeira que isso é contagiante, isso para mim é a fé. A devoção de Nossa Senhora de Nazaré em Belém também é outra... Plenamente autêntica. Então, e aí, isso tudo, eu não sei nem como eu cheguei a falar disso, mas assim, eu comecei a escrever sobre a Aparecida, sentindo falta de um livro, aí escrevi, foi um grande sucesso. Óbvio, você movido por um sucesso, você diz, vamos continuar. Continuar, lógico. E eu estava, para minha sorte, morando em Jerusalém. Como é que foi morar na Terra Santa, Rodrigo? Eu moro lá até hoje, nunca saí. Eu continuo lá. O diretor da Globo do jornalismo me chamou, olha, o rapaz está lá, quer sair, não gostou, a mulher está reclamando. Sempre sonhei. 4 anos quero ir agora. você ficou lá, né? Fiquei 4 anos, eu teria ficado mais se não tivesse sido ameaçado de morte. Eu não tinha nenhum plano de sair. Por mim eu teria ficado, mas teve uma ameaça. Mas como foi essa ameaça? A ameaça foi porque eu fui a Gaza mostrar o trabalho do Padre Mário, brasileiro em Gaza. A igreja de que o Papa Francisco sempre falava, ele rezava para Gaza, ligava para Gaza até o dia dele morrer. Fui nessa igreja, porque na época era um padre brasileiro, o Padre Mário, que estava sofrendo ataques. Então eu fui conhecer, eu já tinha ido a Gaza algumas vezes, mas fui ali para conhecer especificamente o trabalho que ele fazia. Que não era um trabalho para os católicos nem para os ortodoxos, porque lá a igreja é para todos os cristãos. Sei, eu já estive lá também. Teve, né? Já. Então fui conhecer o trabalho dele e testemunhei os ataques a ele. E ele me relatou. Me jogam um coquetel molotov aqui dentro, quebram meus vidros, destruíram meu carro. Por quê, padre? Porque eu sou cristão. E eu estou numa terra de muçulmanos. Mas eu não estou aqui para converter ninguém. E, bom, eu mostrei isso no Fantástico. Numa grande reportagem no Fantástico, na Globo. A repercussão foi grande e o telefonema tocou no dia seguinte. Meu Deus. Porque tem brasileiros no Hamas, né? É claro Sim, que tem. Claro. Rodrigo, o Hamas não está nada satisfeito com você. Eu acho que você não devia aparecer por aqui não, viu? Acho melhor você não aparecer aqui onde? Não, em nenhum lugar. E aí começa, vem mensagem, vamos embora. Não se brinca com o extremismo, né? Não. E olha que o que eu já falei em favor, né, da causa de um povo que é oprimido, foi muito, mas isso aí bastou. Mas você esteve em Jerusalém, você esteve no Mar Morto, você esteve no deserto da Judéia. Qual foi o momento que mais te emocionou, Rodrigo? Toda vez é o Santo Sepulcro de Jesus. O Santo Sepulcro, estive lá também. Não tem como não ser, né? Estive lá. Mas quando eu vou ao Mar Morto, eu sinto uma conexão imensa com Jesus, porque hoje a gente sabe, né, padre, a gente recentemente teve uma biblioteca estive lá. Maravilhosa. Aí Esse é o Santo momento Sepulcro. É uma coisa. Aí a Pedra da Unção, aí é o Muro das Lamentações. Nesse dia eu botei esse chapéu, você sempre fica coberto, né? Aí, Mar Morto, né? Parece. Ou a Judéia aí? Já esse pedaço específico pode ser qualquer um desses aí, que é muito parecido.
Mas Olha aquele lugar lá em cima no Mar Morto, que teve uma batalha. Massala, exatamente. Massada foi Massada. o último lugar que caiu na época que os Foi, romanos eu destruíram eu tudo. subi até lá. O Rio Jordão é uma conexão Rio Jordão, imensa também. Então, eu morei, mas eu continuo indo. Porque eu faço aulas, eu levo pessoas para dar aulas de história Que legal! do tempo de Jesus lá. Eu vou esse ano de novo, então eu volto porque volto. Eu tenho amigos, muitos lá ainda. Então, eu realmente me sinto em casa lá até hoje. Mas o lugar que mais me emociona sempre é o Santo Sepulcro. É lógico. As pessoas se esquecem, né? Primeiro, surgiu recentemente um Santo Sepulcro alternativo, criado por evangélicos americanos. Ah, é? É. Lá? Aonde que é? É do lado. Sei lá, 1 quilômetro a pé, talvez. Chama-se Jardim do Túmulo. Aí me pergunta, Rodrigo, qual é o verdadeiro? Olha, tem um que surgiu agora no século XIX, que até então ninguém sabia que existia. O túmulo que está lá é de 1000 anos antes. Tem um outro que tem quase 2000 anos, que a gente acredita que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, foi lá e descobriu. Tinha um templo romano em cima de propósito para pagar. Tinha todos os registros lá embaixo. Tem pesquisa arqueológica feita, tem pesquisa científica com carbono, com tudo. Você escolhe. E agora tem mais uma coisa. Há 1700 anos os cristãos vão para esse. Desde o século passado estão indo para esse aqui. Você escolhe. Então, esse lugar, ele é tão profundo, tão importante, que foi por causa dele que o mundo entrou em guerra por quase 800 anos. Sim. Era para defender o Santo Sepulcro de Jesus que começaram as cruzadas. Ô, Rodrigo, por que você acha que a Igreja Católica desperta tanta curiosidade, mesmo se você não for católico, se você não for sequer religioso? Olha, tem várias razões, mas acredito que a principal é o poder da mensagem. Uma mensagem que dura por 2000 anos... Ah, é lindo esse lugar aí. Ela precisa ser muito importante. Aí eu estou mostrando, ali eram essênios, mandeus, seguidores de João Batista, que existem, a gente nem sabe, mas tem uma religião de seguidores de João Batista até hoje. Aí são os pergaminhos do Mar Morto. Isso é fundamental porque a gente hoje sabe muito sobre Jesus por causa de descobertas recentes. Isso é um documentário que está na Globoplay? Esse foi o documentário da Globoplay. Ah, legal, legal. Mas é o infinito, Cissa, é o infinito de descobertas. Claro, imagina. Todos os dias eu estou descobrindo mais sobre Jesus, sobre Maria Madalena, sobre os apóstolos. A gente sabe muito pouco. Sabe muito pouco. Só sei que nada sei, né? Mas você estava falando da explicação sobre a curiosidade pela Igreja Católica. Primeiro, não tenho dúvida da mensagem. Claro que tudo que foi construído, a beleza da história da igreja, a beleza da arquitetura, como o padre Anderson disse agora há pouco, tudo também agrega. Há mistérios. Onde há mistério, há interesse. Como eu disse, pouco se sabe sobre Jesus. A gente sabe aquilo que a gente pode saber e já é muito. Quando a gente começa a ver e as pessoas percebem isso, que há muito mais para se saber, isso também traz uma sensação de que eu preciso me aproximar disso de alguma maneira. Mas eu acredito que ainda é o acolhimento que é oferecido, o mundo da solidão de que o padre falava, de que vocês falavam agora há pouco, o mundo da ansiedade, da angústia, ele encontra um conforto num lugar onde você é recebido com amor, onde você é recebido como um igual, como um querido, né? Uma pessoa que você deseja. Então, eu acredito que tudo isso continua sendo, como foi desde o tempo de Jesus, e aí isso é um mérito da igreja, preservar um sentimento que foi o sentimento semeado por Jesus, isso até hoje. Então, como é que foi possível aquilo que era tão bonito, tão profundo e tão difícil, porque ele entregou a vida por isso, ter persistido até hoje? Sim. Então, há um mistério dentro da própria existência da igreja, que, a meu ver, é também um fator de grande atração. Acho que essa permanência, né? Esse permanência no tempo, um mundo que muda tanto, mas tem uma instituição que talvez esse fruto do mistério. Agora, se pergunta muito sobre Jesus agora. Há uma curiosidade imensa. Também, né? É incrível isso. Você está reconstruindo, né, a história de Jesus dos 12 aos 30 anos. Você já sabe disso? Sim, sabemos que a nossa Eu estou escrevendo um livro que é uma ficção histórica. É uma ficção, né? Vai estar escrito na capa, para todo mundo saber.
uma ficção histórica, em que a partir de conhecimento histórico e arqueológico, eu reconstruo uma possível vida de Jesus dos 12 aos 30. Como aquele que se apresentou aos 30 poderá ter vivido até esse momento? O que terá feito? Quais seriam... Por que tem essa lacuna tão grande? Por que não se sabe nada dessa... Porque os evangelistas não eram biógrafos. A preocupação deles é contar a boa notícia. A boa notícia. É contar sobre Jesus no tempo de pregação dele. Não interessava o nome do avô de Jesus, a hora que ele nasceu, o hospital, porque não tinha, mas contaram, um pouquinho, mas muito rápido, né? O interesse na infância de Jesus é mínimo. Eu me interesso pelo pregador, que eu agora já entendo como o Salvador da humanidade, que eu já entendo como sendo o Messias, o Cristo. Então é disso que eu quero falar. Eu não tenho tempo a perder contando o resto. Eu preciso divulgar essa mensagem. E a gente conhece os 4 evangélicos canônicos, mas foram escritos outros que não foram canonizados por diversas razões, às vezes por imprecisões, às vezes por discordâncias de visão do que era Jesus dentro das diferentes denominações cristãs, mas há muita informação sobre Jesus que é importante, que está nesses documentos que a gente mostrou, por exemplo, Pergaminhos do Mar Morto. Fala sobre uma possível, um lugar onde possivelmente Jesus esteve para estudar. Olha, temos um padre que foi à Sorbonne passar quantos anos, padre? 7. 7 anos, foi a Harvard. O padre falou que um padre normal estuda 7 anos. Jesus não estudou? Claro. Como tem o conhecimento que tem das Escrituras? Qual é o livro que Jesus mais faz referência ou que a gente faz sobre ele? Isaías. Quem é que preservava Isaías? Era essa comunidade do Mar Morto. O livro de Isaías mais antigo que nós temos estava lá. 67 cópias de Isaías numa biblioteca. Isaías é a profecia mais usada para fazer referência a Jesus. Então, há uma informação que eu não posso desprezar aqui. Claro, óbvio. E eles têm um manual de umas regras da comunidade que praticamente se repetem no cristianismo. Eu falo cristianismo porque tudo começou como uma igreja só, quer dizer, tentando ser uma igreja só no começo. Esse manual a gente vê no Atos dos Apóstolos sendo aplicado. Não tudo. Jesus, claro que tem diferenças, mas tem muito que está aqui que São Pedro vai fazer no começo. Que Jesus vai fazer. Jesus é celibatário, eles também são. Jesus acredita que o mundo está terminando, vai haver um julgamento final, está à espera do Altíssimo, eles também. A mesma expressão usada por Jesus. Eles se sentem filhos da luz, Jesus se denomina filho da luz. Então, a relação é imensa com os essênios do Mar Morto. Então, é uma probabilidade muito grande, aí eu trago isso no meu livro. Ele ter estudado lá. Ele ter estudado lá. Quem estudou lá e que a gente sabe, e aí eu já escutei isso, de teólogos do Vaticano que estão lá estudando os pergaminhos. João Batista tem que ter estado nessa comunidade, nós não temos dúvida. O 99,9% dos estudiosos de hoje vão afirmar que João Batista estudou com os essênios. Ora, se os livros que contam a história de Jesus se preocuparam em começar me falando de João Batista, é porque a relação dos dois é imensa. Eles eram primos, né? Primos. A gente vai entender primos sem saber se era filho da tia ou se era um parente um pouco mais distante. Relação de parentesco, até porque a palavra primo não tinha naquela época. Sim, é verdade. Agora, você usa bastante, então, vamos dizer assim, os dados descobertas, ciência, cruza ciência. O tempo no todo. começo do século XX, a descoberta de Jesus histórico foi muito forte, né? Importantíssimo. Então, você usa bastante o que vai descobrir. Uma vez eu li um livro extraordinário sobre Jesus, aí minha mãe que me deu de presente, de um ortodoxo, chama Alexander, padre Alexander. E ele um pouco fazia alguma coisa assim, mas ele era assim, bastante poético. Né? Ele dizia assim, mas por que Jesus fala sobre o bom pastor, por exemplo? Então, ele vai reconstruindo o cotidiano das crianças que ouviam as histórias dos pastores. Por que Jesus diz da beleza Salomão não se vestiu de maneira tão linda e maravilhosa como os lírios do campo?
porque na cidade, no lugar onde ele vivia no campo, tinha os lírios. Então, assim, é como retomar esse imaginário de Jesus, e eu acho isso fantástico, né? Uma coisa é poético, falamos juntos. É poético, é muito bonito. Mas depende também desses estudos arqueológicos, né? Então, eu achei fantástico o seu trabalho, muito importante. Né? Você escreveu agora, Rodrigo, um livro sobre Nossa Senhora Aparecida, né? Já tem um tempo, um tempinho, né? Mas Nossa Senhora é amada pelo povo brasileiro, é padroeira. Como é que você explica essa relação tão forte? Você falou aqui mais cedo da imagem do Rio e tudo isso, mas como é que você explica essa ligação tão forte da Nossa Senhora Aparecida com o povo brasileiro? Ela é a nossa padroeira. São inúmeros os motivos, por isso ela é tão importante. Mas eu escolho um aspecto para a gente olhar aqui. Pelo menos dois a gente precisa olhar. Primeiro, o surgimento dessa imagem foi justamente no centro por onde passavam todos os brasileiros naquela época. Hoje é a rodovia Dutra. Sim. Já era o caminho do ouro, o caminho que você ia de São Paulo, isso do a gente Rio... está falando que ano? 1700 e vou brigar com a igreja agora, 19. Tá. A oficial é 17, eu praticamente não tenho dúvida que não foi 19. Não briga por 2 anos, não. Não, fala, tudo bem, é a mesma coisa. Por isso que eu não vou brigar. Por isso que os padres não brigaram comigo, ao contrário. Mente, depois eu confesso. Não, o padre não mente. Não, você não mente, você atrasa a verdade. Atrasa. O fato é depois você confessa, o padre está aí. Naquele comecinho do século XVIII, o Brasil não se chamava Brasil, não existia o brasileiro, não tinha hino nacional, ninguém jogava futebol e nós já tínhamos um símbolo nacional. É o primeiro símbolo nacional. Então, surge no centro do Brasil econômico, do Brasil que produzia, e onde estava o poder, onde estava a mina de ouro, naquele centro surge a primeira imagem do que é ser brasileiro. E uma imagem negra, né? De uma mulher negra. Não é negra, ela é branca. Rodrigo, perdeu tudo agora. Não, calma. Ela se fez negra, o que é muito mais importante. Sim. Ela é mestiça como nós, às vezes, não admitimos, alguns não querem admitir, como nós todos somos. Claro. Ela me representa, ela os representa. Claro. Ela é o que nós somos. Não há nada mais parecido com o brasileiro do que uma imagem que nasce para ser branca e escolhe não ser. Eu escolho a cor que nem é preta, nem é branca, eu sou morena, parda, escolha a palavra que quiser, eu não estou preocupado com essas palavras. Ela é uma mistura, ela é mestiça. Então ela nos representa mais do que qualquer outra coisa. Claro. Com quem eu vou me identificar mais? Com um símbolo da fé católica, que além de tudo eu considero sagrado e que me traz milagres, ou com um hino composto por um descendente de português? Eu, Rodrigo, obviamente me identifico mais com essa imagem. Com certeza. Ela nasceu sozinha, ninguém plantou. Mas quando você diz ela escolhe ser negra, o que significa Ela isso? escolhe ser negra porque ela foi pintada por um padre que não sabemos o nome, apesar de que digam que foi Frei Agostinho de Jesus, não foi, não sabemos. É uma suposição, pode ter sido. E ela foi jogada no rio porque estava quebrada. Trazia mau agouro ter um santo quebrado em casa. Eu já não, eu guardo porque é obra de arte, eu colo e guardo, mas naquela época... Mas tem essa história, sim. Era mau agouro. Então jogaram no mar, no rio. Então alguém teve que ter jogado e quando jogaram, pintada. A gente, como é que sabe que era pintada? Porque tinha resquícios de tinta na restauração que Maria Helena Chartuni fez quando foi atacada em 1978. E foram não sei quantos mil pedacinhos, né? Mais de 300 pedaços, mas assim... pedaços visíveis, fora todo o farelo fragmento todo, e os pedaços roubados. Olha. Porque as pessoas queriam levar pedaços sagrados para casa e não devolveram. A igreja chamou, mas ninguém... Não, alguns devolveram, outros não. Mas ela entrou branca no rio. Saiu com o lodo do rio e com o descascado do tempo que ela passou. Eu estimo em 5 anos que ela ficou dentro d'água. Porque a capela que tinha à beira do rio só foi construída em 1712. Provavelmente estava dentro dessa capela e dali foi jogada. É o mais provável, porque é muito perto da capela. Então ela ficou alguns anos no rio e saiu morena. E o povo começou a entender, olha, a nossa santa não é mais igual a dos portugueses brancos. Dos europeus, é. A nossa santa é morena, ela é preta, ela é diferente, é nossa, ela tem a nossa cara. Eu me olho no espelho e me vejo aqui. Claro.
Então, para mim, eu sempre digo isso, Nossa Senhora Aparecida escolheu a sua cor. Ela escolheu ser brasileira. E o povo brasileiro a acolheu principalmente porque ela era a imagem do nosso povo. Sim. Uma fé genuína, que é isso que eu vejo que está acontecendo hoje de novo. Nós temos fenômenos, eu falei de Nossa Senhora de Simples, temos fenômenos como Lola, em Minas Gerais, uma mulher que agora é serva de Deus, que se alimentava da Eucaristia, não é alimento para o corpo, mas é para o espírito, não comia, nos contam, por 64 anos. Em seu tempo de vida, havia filas de, alguns dias, 4, 5 mil pessoas na porta da casa para passar na frente da caminha, porque ela não saía da cama, ela tinha uma paralisia. Inúmeros milagres atribuídos a ela. Quem plantou isso lá? Quem foi que falsificou isso? Ninguém. Isso é real, isso é fenômeno brasileiro de fé, da nossa devoção genuína. Você tem um fenômeno na sua história, né? Na sua vida, né? O meu não, o meu foi a sorte. Não foi só a sorte, não. Eu não vejo assim. Como é que foi? Eu estava morando em Berlim, a gente tinha uma estante de livros diante da minha cama no quarto, uma cama de casal. E eu estava cheio de livros de Nossa Senhora Aparecida meus ali, e tinha uma imagem de Nossa Senhora, que era um desses facsímile, que são iguaizinhas, que eu usava para escrever o livro. E depois ficou no meu quarto. Essa estante caiu inteira. Bom, a minha filha estava bebezinha, deitada na cama. A estante inteira caiu. E o único lugar que não tinha nada na estante foi o que ficou em cima dela. E a Nossa Senhora Aparecida do lado. Meu Deus! Querido, você acha que isso é sorte? O nome disso não é eu sorte, não quero é me milagre, sentir né? milagrado. Eu prefiro acreditar que... O nome disso Pelo é amor de milagre, né? Deus. Não é sorte. Pelo amor de Deus. Agora, já que você falou, já que a gente está falando desse milagre, né? E a gente está aqui falando do catolicismo, uma das experiências católicas mais fortes é a fé nos santos, né? Quando é que nasceu isso? Ela olhou para o padre, a pergunta Mas eu estou deixando você, pode falar. Olha, eu não saberia identificar agora em que momento nós começamos a dizer, olha, existe uma fé num santo, mas desde o momento que tem apóstolo e ele conviveu com Jesus, existem santos. E a partir desse momento surge uma devoção a eles. Quando a gente começa a pensar nisso como ter uma imagem em casa, vai ser mais para frente, tá? Mas o sentimento de santidade a gente já tem desde o princípio. Aqueles que conviveram com Jesus e receberam do próprio Jesus os ensinamentos, a gente vai entender muito cedo que são santos. Mas quando começa a imagem, eu não saberia te dizer. Rodrigo, tá aqui seus livros, eu quero mostrar aqui. Primeiro eu quero mostrar o da Aparecida aqui, olha só. Já falamos desse, linda capa. E tem a apresentação do Laurentino Gomes, né? Maravilhoso, maravilhoso ele. E você também escreveu sobre a biografia de Maria. E aí você foi atrás da história da Maria de verdade. Quem era Maria de Nazaré, Rodrigo? Olha, esse trabalho foi o mais difícil, porque tem pouquíssima informação. E é um vespeiro também, né, que você entrou. Eu coloquei tudo o que eu achava que eu tinha que colocar, e eu disse, vocês excomungado amanhã, quando publicar o livro. Mas eu falei, não, vou dar para um bispo amigo meu ler. Ele leu e disse, Rodrigo, não só gostei, como vou recomendar aos teólogos que leiam. Porque eu trago, por exemplo, um episódio no livro Maria que é real, que é um ataque que acontece. Por quê? Há uma briga do cristianismo com o judaísmo no começo, pela acusação que se faz aos judeus de terem matado Jesus. Injusta acusação. E depois começa a haver um contra-ataque, os judeus começam a atacar o cristianismo. Qual é o ponto que eles atacam primeiro? Um ponto que os evangelhos nos falam que é problemático. Mateus nos diz, São José pensou em divorciar-se secretamente de Maria. Nós sabemos pelos evangelhos que ela sai apressadamente para a casa da parente, prima Isabel, mãe de João Batista. A partir desse problema, que é um conflito relatado principalmente em Mateus, os judeus de certa época, não o povo judeu inteiro, pelo amor de Deus, um grupo de judeus começa a atacar o cristianismo. E aí o ataque é justamente afirmando que há um adultério de Maria. Então eu conto no livro a história desse ataque e digo, gente, isso aqui é um ataque que tinha um motivo. Havia uma briga. Não há fonte histórica para esse ataque.
mas eu conto. Eu conto que houve um ataque, e tanto que mandaram queimar os Talmudes lá, já no século XI, queimaram inúmeros volumes do Talmud que afirmava isso. Né? Algo muito grosseiro, muito agressivo, que eu digo no livro. Conversa de manicure, conversa de fofoca. Não que a manicure mulher, tá? De quem está fazendo a unha. Então, mas eu conto tudo, porque é preciso entender como é que foi se construindo a história de Maria. A história de Maria vai ganhar muita força a partir de uma mulher. Ninguém sabe disso, pouca gente sabe disso. Uma imperatriz chamada Pulquéria tem uma devoção imensa por Nossa Senhora, num tempo em que pouca gente tem devoção por Nossa Senhora. Eu quase digo, ela mandou um WhatsApp para o patriarca de Jerusalém, não, ela mandou um mensageiro para Jerusalém, pedindo para trazer os restos mortais de Nossa Senhora de Jerusalém para Constantinopla, hoje Istambul. E o patriarca responde, mas imperatriz não tem restos mortais. Nossa Senhora está no céu, ela foi assunta. E a partir daí, ela começa a construir igrejas dedicadas a Nossa Senhora e ela cria o modelo de procissão mariana como a gente tem até hoje, com velas, cânticos. Que lindo. Uma mulher. E a procissão mariana maior do mundo é de Nossa Senhora de Nazaré, não é? Eu não saberia dizer qual é a maior do mundo, não é? Sírio, O Sírio, não, quantidade de pessoas, Sírio, sim. Sírio, Essa mulher se chama Pulquéria, a imperatriz Pulquéria. Pouca gente conhece. E esse aqui, Rodrigo, Madalena, aqui mais um. Vai ser excomungada agora. Não, esse aí não. Esse aí eu estou santificado porque eu tive a sorte que eu estava indo escrever. Mas é uma figura polêmica do catolicismo, né? E se eu quiser arrumar polêmica, a gente arruma várias aqui. Com esse assunto, então. Mas eu tive a sorte do Papa Francisco. Esse aqui eu quero ler, nossa. Quero ler todos. Que o Papa Francisco resgatou um título de apóstolo dos apóstolos. São Tomás de Aquino usou também, outros usaram, e aí nos deu uma liberdade de finalmente dar, aí sem conflito, né, com a história, a Madalena um título que ela verdadeiramente merecia. Até acho que a apóstola não funcionaria bem por umas questões de como Jesus distribuiu entre os apóstolos, eram homens realmente, mas o papel de liderança, a importância, e aí para arrumar a briga que você falou, eu defendo que o discípulo amado de Jesus era Maria Madalena. Por vários motivos, tá? Porque a tradição cristã diz que é João. E muito se construiu em cima da ideia de que João é aquele citado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26. Mas a pesquisa que eu venho fazendo há muito tempo me mostra que, primeiro, não poderia ser João, muito difícil que fosse. João era intempestivo, chamado de filho do trovão, queria um lugar especial no céu. Jesus dificilmente pediria a um homem para cuidar de sua mãe, num tempo machista e complicado. A mulher tem problema de diversas maneiras na sociedade, ela precisa ser segregada quando está menstruada, tem várias questões. Madalena, nos apócrifos, é chamada em 12 livros de a discípula mais amada. João, o Evangelho, não diz quem é o mais amado. Ora, a gente pode trazer outros elementos. No Evangelho de João só tem mulheres à cruz. Como é que Jesus vai dizer então para um homem? Apareceu? João acaba de me dizer em João 19, 25, Maria Madalena, sua mãe e outra Maria estavam aos pés da cruz. No versículo seguinte, Jesus fala ao seu discípulo mais amado. Mas só tinha mulher ali. E aí diz, eis a sua mãe, e pede para que cuide de sua mãe. E, de repente, era um homem que ia cuidar dela? Por que Maria Madalena não poderia ser a discípula mais amada? Porque era mulher? Nós não estamos questionando o celibato de Jesus de maneira nenhuma. Ela pode, sim, ser amada como discípula mulher. Sim. E é assim o entendimento dos apócrifos. Tem um que dá uma sugestão de um beijo na boca que é mal interpretadíssimo, que não é sexual, não é sensual, não é nada disso. É um beijo do sopro de conhecimento, que é uma história muito mais profunda, mal entendida, mas é fácil você fazer sensacionalismo, né? Mas os outros todos colocam ela como irmã, tratada por Jesus como irmã, discípula, da maneira como ele tratava os outros, e nos dizem a mais amada. A história tratou de apagar Madalena como discípula mais amada. Aí surge João, que não está na cena. E que Jesus estava implicado que ele queria um lugar no céu do lado dele. Chamava de filho do trovão.
é esse que é o mais indicado para cuidar da minha mãe? Mas quem foi que contou que era ele? Quem foi que contou que era ele, o mais querido? A tradição vai surgindo, né? É? A tradição começa a surgir, supomos que acreditamos que seja, porque é o Evangelho de João. Aí também me pergunto, Mas se aí é o ele Evangelho mesmo, de se é João, dele, por que ele não falou que sou eu? Por que ele não disse que era ele? Mas não é. Então, quer dizer... Há É controvérsias. fascinante o cristianismo, né? É. Ô, Rodrigo, qual é a pergunta que você mais ouve sobre o cristianismo, sobre o Vaticano? Eu não sei se tem uma pergunta que eu mais ouço. São tantas as dúvidas, né? A questão histórica é tão fascinante. Não saberia te dizer a pergunta mais ouvida, não. O Vaticano é o que... A gente tem uma imagem do Vaticano, eu nunca fui, eu sou louca para ir ao Vaticano, mas eu tenho uma imagem de ser um lugar que toca harpas. Porque é o que a gente vê na televisão, né? Tá sempre ali, só vê telhado, as pessoas são calmas, as decisões Sobre telhado, religiosas... tem um chamado Capela Sistina, que é uma beleza. As decisões, né? Um conclave para o mundo, então, assim, é um lugar importantíssimo. Mas como é que ele é, na real? O padre vai saber mais do que eu, dos interiores do Vaticano. Eu falo como quem vai lá para pesquisar, eu digo... E como jornalista, né? Que de fato é um acúmulo de história, um acúmulo de conhecimento que é interminável. E de arte, de tudo. É interminável, né? E, de novo, você tem um sentimento muito bom quando você entra ali. Eu sempre tenho esse sentimento, eu identifico um lugar, para mim ele é sagrado, quando eu me sinto bem nele. E eu me sinto muito bem ali, Mas lá dentro tem um mundo que eu desconheço, né? São muitas camadas, eu acho, né? Porque ali a sede também, a gente chama Santa Sé, é um estado, né? Um estado como um país. Sim. Então tem toda a estrutura de um país, tem todo o lado da embaixada, né? Enfim, das embaixadas, ou todo que cuida disso. É um pouco similar a uma capital de um país, né? Mas num concentrado. Então, essa é uma camada, assim, vamos dizer assim, de um estado mesmo, né? Agora, isso acaba se amalgamando nessa beleza até artística, né? Tudo, a Basílica de São Pedro, a cultura que tem ali, as paredes estão impregnadas de arte, de cantos, de pessoas. E eu acho que mais do que o Vaticano, né, ou a Basílica, é aquilo que a gente faz, né? É quanta gente entra com fé ali, é um negócio impressionante. Sim. Então, todo lugar que é frequentado por pessoas que têm fé ou que buscam a fé, são lugares sagrados. Com certeza. Talvez eles não são só sagrados porque ali se deu algo original, originante, mas eles são sagrados porque as pessoas o consagram com a sua fé humilde, simples, com a sua busca de Deus, com a sua humanidade. Então, assim, é um lugar que se torna talvez mais sagrado pelas pessoas que ali frequentam e chegam. Quando você vai a Fátima, você fica, meu Deus do céu, é uma loucura aquilo lá. Agora, Rodrigo, depois de tantos anos pesquisando e escrevendo sobre o catolicismo, você se tornou um homem mais cético ou você se conectou mais com o sagrado? Me conectei muito mais e me conectei principalmente com Jesus, com Jesus, porque quanto mais eu estudo, mais eu quero chegar próximo de Jesus, mais eu quero entender e conhecer Jesus. Sim. Então, sim, muito mais conectado do que antes, nenhuma dúvida. Com certeza, nenhuma né? dúvida. Agora, para encerrar, eu quero que você fale rapidamente da plataforma de cursos e mentorias que você tem. Então, eu comecei a fazer curso para contar sobre as minhas pesquisas. Comecei contando sobre os livros, então eu tenho um projeto chamado Jornada Infinita, que tem no YouTube um canal que eu mostro os documentários que eu produzo pelo mundo. Aquele que a gente viu ali. Aquele foi específico para a Globoplay, foi um pedido que eles, sabendo o que eu faço, me chamaram para fazer para eles. Mas eu tenho inúmeros documentários, são todos de graça, no YouTube. A história de Nossa Senhora de Fátima, eu tenho 2 episódios. História de Nossa Senhora Aparecida. E a gente tecla como? Jornada Infinita. Jornada Infinita. Que nome legal. Que nome lindo. Porque, de fato, né, a busca pelo divino é infinita, né? E a partir dali, como há uma demanda de conhecer mais, eu comecei a fazer cursos. Eu tenho um curso, acabei de fazer sobre Maria Madalena. São 12 horas de aula. Também no YouTube? Não, aí é o curso online, pelo Zoom. Tá. As pessoas, aí é um curso pago, as pessoas entram e fazem o curso comigo. Vou fazer um sobre... Acabei de fazer um sobre São José. Terminei ontem à noite, domingo.
Foi agora, acabei de fazer. Foram 3 dias sobre São José. E o legal desses vídeos que ele tem no YouTube, Cissa, é que é muito didático. Você não precisa entender nada da religião, que você sai, quando termina o vídeo, você já entende alguma coisa. É muito didático. E a gente se inscreve como? No YouTube é só entrar no canal YouTube Jornada tá Infinita. legal, Os cursos, tá ok. eu tenho o rodrigoalvarez.site, que a pessoa entra lá e ela pode Tá. entrar para um clube que eu faço mentorias, aí participa de tudo, aí tem um clube que é anual, ou ela faz um curso que ela quiser. Tudo está nesse site, rodrigoalvarez.site. Tá legal. Obrigado, Obrigado, Rodrigo. Cissa. Obrigada, querido. Obrigado. Agora depois confessa, hein? Eu tô com sorte hoje. O meu confessor já tá aqui. Quanto tempo você não confessa, meu filho? Intervalo rapidinho, na volta o empresário Luiz Carneiro vai contar como são fabricadas as hóstias e revelar curiosidades que pouca gente conhece. Não sai daí não. Beijo. Mua. E a gente está de volta com o seu Sem Censura. Quero saber se você já parou para pensar como é feita a hóstia que milhões de católicos recebem durante a missa. Gente, por trás dela existe um processo de fabricação cercado de tradição, de regras e muito respeito. Feita com apenas 2 ingredientes, farinha de trigo pura e água, a produção de hóstias movimenta um mercado que abastece paróquias e comunidades em todo o Brasil. E para revelar os detalhes desse universo tão pouco conhecido, eu vou conversar agora com o empresário Luiz Carneiro, que é sócio de uma fábrica de hóstias. Luiz, muito obrigada pela presença, querido. Pelo convite. Me conta uma coisa, quando alguém te pergunta por que você trabalha com a conversa, assim, com o que você trabalha com hóstias, a conversa deve render pra caramba, né? Sempre tem essa curiosidade, né? É. Porque nem todos sabem, né? Eu nunca como nem o tinha processo pensado, é feito. Eles imaginam, a grande maioria hoje imagina que a hóstia é feita, por exemplo, em conventos, né? Por freiras e não. Né? O grande volume hoje são indústrias que estão estabelecidas no Brasil. É, porque o volume necessário... Sim, o volume é grande. E agora, como é que surgiu um cara da TI foi parar no mercado da fabricação de hóstia? Olha, eu trabalhava em São Paulo, né? E meu pai montou a fábrica. E aí, num determinado dia, eu liguei lá para casa, comentaram comigo que ele estava abrindo uma fábrica de hóstia. Eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer? Pois é, ele fez e ela está há 30 anos aí, hoje no mercado, né? A gente está lá hoje. Depois de um certo tempo, que já estava em São Paulo, passando por algumas empresas, meu pai, por problemas de saúde, não tinha mais condições de tocar. Falei, bom, São Paulo já rendeu o que tinha que render, já me deu um pouquinho de background para poder tocar o negócio, vamos arriscar, vai. Vamos levar uma vidinha mais tranquila. Até comentava na vinda para cá, eu levo 10 minutos hoje para ir da minha casa na empresa. Ai, que maravilha. Não é algo muito chato, né? Mas foi mais ou menos nessa linha. Foi uma empresa constituída pelo meu pai, e aí a gente foi obrigado a assumir em função de... Eu nunca imaginei que, durante toda minha carreira em TI, em tecnologia da informação, eu nunca me imaginei sendo empresário. Na minha cabeça sempre era assim, eu vou continuar trabalhando numa multinacional, entregando resultado, buscando, né, cargos lá dentro, uma ascensão profissional. E isso era muito claro para mim. Não tenho essa intenção, não quero. Poderia ter partido para a área de tecnologia, mas... Mas alguma coisa te chamou. Agora me conta o que todo mundo quer saber. Como é que é feita a hóstia? Farinha e água. Sim, mas de que maneira? E quem tem... Como é que fala, gente? Não sei, que é glúten? Não, tem a hóstia... Quem celíaco. é celíaco... Não pode. Não pode, né? o Vaticano proibiu, Isso, a partir final do século VIII, início do século IX, onde houve uma definição, vamos dizer assim, criou-se padrões, né, para o que seria a hóstia. E aí estabeleceu que ela não poderia mais, seria feita somente à base de água e farinha.
E foi nessa época também que definiu o formato, que aí ela é circular. Mas como é que ela é feita? Me conta. Olha, lá conosco são 7 processos, né, dentro da linha ali de produção. Primeira coisa é você ter um produto, uma matéria-prima de qualidade, né, uma farinha extremamente A pura. gente está vendo. Isso é uma das etapas, né, essa parte de corte e separação. Aham. Esse é o primeiro processo. É ali onde que essa massa ela é montada, né? Ali é que entra, vamos dizer assim, a receita. Vamos tentar ser mais simplista. Né? Ali é que se mistura a quantidade de farinha, quantidade de água, para dar essa consistência. Se vai ser produzido, por exemplo, a hóstia destinada ao padre, ela tem uma dosagem. Se vai ser produzido chama-se de hóstia pequena, né? Mas hoje é mais, acabou-se definindo como partícula, né? Mas seria a hóstia pequena, que é um pedaço da hóstia. Entendi. Se a gente programa para a produção de partícula, aí ela tem uma outra, vamos dizer assim, uma outra fórmula, com um diferente balanceamento ali entre quantidade de farinha e quantidade de água. E tem que ser exatamente igualzinho, né? Senão não dá o ponto. Agora, Luiz, é muito frágil uma hóstia. Sim. Quando ela sai com alguma deformação ou quando ela quebra, o que vocês fazem com ela? Ela, num determinado momento da produção, ali até onde eu comentei, que é logo depois do corte, ali entra a primeira etapa do controle de qualidade. Né? A gente tem um controle de qualidade na farinha, onde a gente recebe a farinha e faz um controle de qualidade dela, né? De índice de pureza, porque farinha é comum você ter o caruncho, né? Isso é muito comum. Que vem a ser o quê? Caruncho é vamos dizer assim, um bichinho que já vem, que ele faz parte ali, vamos dizer, do trigo. Né? E quando, não sei se já tiveram oportunidade, mas às vezes você pega no supermercado um pacotinho de macarrão e ele tem um bichinho andando ali dentro. Sim. Aquele é o caruncho. Sim. E ele vem junto com a farinha. Então você tem um processo, quando recebe essa farinha, para limpar, tirar, passa por peneiras, todas possíveis impurezas. Hoje a farinha que a gente compra é uma farinha argentina, né, importada, é uma farinha, não diria específica, mas com um grau de pureza muito alto, para garantir esse processo. Ela não é uma farinha exclusiva para a produção de hóstia, não é isso. Mas ela tem um grau de pureza altíssimo. Sim. E aí a gente faz esse primeiro processo, que é passar um filtro ali para tentar pegar uma outra impureza que porventura tenha vindo. Depois faz essa composição, a massa em si, que é o balanceamento entre quantos quilos de farinha para X quantidades de água. Isto feito, vai para uma etapa que a gente chama de cozimento. Né? Aí ela é cozida. A gente viu ali. Nesse momento, ali é como se fosse uma pizza, né? Ela vai sair ali tentando explicar o resultado do cozimento. Ali quase que sai uma pizza. Ela é redonda. A partir dali, ela vai para o corte. Aí entra justamente no controle de qualidade. Que ali ela já está cortada com o formato da hóstia. E aí a gente começa a selecionar a que pode ir para o mercado e a que não pode. E vocês perdem muitas hóstias? Hoje a gente está descartando em torno de 30% a 32% do que é produzido. Tem um trabalho muito forte sendo feito lá dentro. Existem alguns investimentos já programados para esse ano de alguns equipamentos que vão melhorar esse controle para ver se a gente consegue reduzir um pouquinho isso. E, Luiz, tem algumas na fabricação das hóstias, tem que seguir algumas regras do Vaticano, não tem? Rigorosamente. Rigorosamente, né, padre? Rigorosamente. Que regras são essas? Olha, nós tentamos fazer uma vez desculpa, integral, com farinha integral. Não fomos autorizados. Tudo que a gente leva ali não pode... qualquer coisa que a gente queira fazer diferente... Não pode botar mel, não pode botar frutinha, nada disso. Nenhum, né? nem pensar. Nem pensar. Seria interessante que eu crie uma variação de negócio, né, falando do ponto de vista empresarial, mas isso não é autorizado.
Por exemplo, nós, ali a empresa, ela tem uma marca própria de vinho, né? Uma marca nossa que nós desenvolvemos junto com lá em São Paulo, no interior de São Paulo. E antes de soltar isso no mercado, nós levamos para a diocese, pedimos aprovação disso e a hóstia segue o mesmo conceito. Óbvio, a gente não recebe uma fiscalização da diocese, não é isso. É muito pelo contrário, a gente é fiscalizado por órgãos da prefeitura, do estado, em cima do quê? É um produto alimentício. Sim, Né? sim. Ela, antes de tudo, ela é um produto alimentício. Vigilância sanitária, tudo isso. Tudo, Mas rigorosos. os fiéis são os grandes, eu diria assim, os fiscais. Sim, Se tiver alguma coisa errada, eu sem garanto. dúvida. É a verdade, gente padre. tem as sacristãs, os sacristãos, as pessoas olham muito. E eu sei pouco disso, bom, eu sou o primeiro consumidor de primeira linha, né? Eu sou padre, mas eu sei que tem um cuidado muito grande e eu lembro que anos 80, 90, existia pouca oferta de qualidade, digamos assim, mas agora cresceu. Então, as pessoas querem, né, as paróquias, os santuários querem ter uma hóstia muito boa, tudo muito bem feito. Então, eu acho que cresceu assim a questão da qualidade. O que a gente notou de uns anos para cá, e principalmente depois da pandemia, coincidência ou não, né, mas passou a existir um rigor muito grande por parte das igrejas nesta qualidade. Então, já não aceitam. A gente tem alguns concorrentes no mercado que a gente sabe que a qualidade deles não... Mas, de fato, né, uma coisa tão, um símbolo tão importante, tão sagrado, que se não fizer, não tem sentido, não fica sem sentido. Se fizer qualquer coisa, não tem... É o corpo de Cristo, gente, pelo amor de Deus, que eu estou... Ele é corpo de Cristo a partir da consagração. Da né? consagração, não, Né? sim. Mas a gente como é que é ensina- esse ritual, gente? Aí o O padre padre... vai contar. Aí agora passa para o Aí é com o senhor. Bom, primeiro que é a matéria, vamos lá. A matéria é a hóstia, bem feita, né, tudo, enfim. E eu acho que essa simplicidade, ou essa essencialidade, melhor dizendo, ela é fundamental, né? Porque não é um produto qualquer, é a matéria em que se vai com a pronúncia das palavras e com os gestos, há 2000 anos, se consagra, se torna sagrado, se faz memória daquilo que Jesus fez na última ceia e há uma transmissão disso por ministros, que são os padres, são ordenados, a mão é colocada na cabeça, a gente tem as mãos ungidas, né? Até não sei se é uma curiosidade, mas o padre tem as mãos ungidas e quando a extrema unção, a última unção, né? Como a minha mão já é ungida nas palmas, então ela vai ser aqui em cima, né? Então, são muitos rituais, né? Mas voltando à consagração, as palavras são pronunciadas, né? Isto é o meu corpo. Primeiro, antes disso, há uma invocação do Espírito Santo, né? Para que seja consagrado no corpo, se transforme no corpo e sangue de Cristo. Depois as palavras são ditas e os gestos são feitos. Então, vou sintetizar aqui, né? O que é um sacramento? O sacramento, isso eu aprendi quando era criança da minha avó. É o sinal visível de uma graça invisível. É um sinal visível, eu vejo a hóstia, de uma graça invisível. Então ele fica até o visível, ele traz para a gente Sim, a hóstia. entendi. Mas depois do ritual, ou depois das palavras de consagração, toda. e ali muda tudo. Ali muda tudo. Agora, padre, existe também uma regra de qualidade para o vinho, porque se transforma em sangue de Cristo. Sim, bom, aí ele também pode dizer, porque mas o que... Bom, primeira coisa, eu quando fui estudar fora, em Roma, enfim, tinha vinho branco. Aquilo já me assustou, porque eu sempre... Foi vinho tinto na minha vida toda no Brasil, mas é vinho, então tem que ser vinho, ponto. Se é branco, se é tinto, não é uma regra. Nunca vi. Se alguém me dissesse isso, eu dizia, está mentindo. Eu Não é também. verdade. Mas eu servi o Vaticano, eu fui como seminarista, fui diácono, então eu servia aí vinho branco. Né? E por quê? Porque é vinho. A matéria em si é o vinho. Agora, a cor, no nosso caso, no Brasil, eu imagino, não é?
tem muito mais simbolismo, porque o vinho tinto lembra o sangue, etc. Né? Pô, mas em todo Mas é lugar do vinho, mundo, tem não? que ser vinho. Eu volto na regra da essência. O que é a essência? A gente não pode... o que é sagrado, ele se constitui sobre o que é mais essencial, para que não haja complicação e nem nenhum tipo de dúvida. Então, o mistério já é grande. Então, se você até sobre complicar a matéria, então é Mas vinho. complicar não está complicando. Se puser branco, está complicando tudo. Não, né, pode né? ser qualquer. Porque o sangue de Cristo é vermelho. gente. Recentemente nós fomos procurados por uma vinícola da Espanha para fazer a distribuição deles aqui no Brasil e é branco. Quando ela me mostrou, falei, mas Pode ser espera aí, branco. o mercado brasileiro, não sei se vai aceitar isso. Existe uma questão também cultural. Cultural, é verdade. Tem que ser vinho de uva, porque, por exemplo, saquê é Ele vinho de arroz. ele é o rosado licoroso doce. Gente, mas complicou Tá mesmo, complicando né? E a gradação Agora- alcoólica também. Exatamente, O pessoal- ele tem uma a questão- eu sou padre e sou vítima de piadas de tudo quanto é coisa, mas nessas coisas eu não gosto que brinque com isso aí. Porque fala assim, bebe... Não, a gente toma muito pouco, né, na consagração e tem uma gradação alcoólica também que é diferente. Então essa era a pergunta, sim, é diferente? É diferente, depende do produtor, mas há uma orientação de que seja algo Sim, muito sóbrio. claro, lógico. Aí eu volto para a regra. Tem a regra da essencialidade, tem a regra também da sobriedade. É tudo muito sóbrio. Então é o que é o mínimo. Claro. Sim. Então não é que o padre, né, enfim. Por E exemplo, falando quando a em gente... regra, Luiz, não tem uma coisa também que o Vaticano impõe, enfim, como regra, que para fazer a hóstia as pessoas precisam ser honestas? Olha, eu vou te ser sincero, eu desconheço uma obrigatoriedade nesse sentido. Agora, isso é premissa, né? Sim, Isso é deveria, premissa, né? não tem como. Tá. Mas, para nós, não chegou nada nesse Eu ia sentido. perguntar isso. Tem alguma outra coisa que você precisa fazer no ambiente para ele ser adequado para a produção de hóstia? Alguma coisa, não ter algum objeto ou ter uma cruz, algum objeto? Tem alguma coisa? Nada. Não há nenhuma exigência. A gente recebe visitas lá na fábrica de padres, de bispo, e assim, não há nenhuma exigência nesse sentido. Óbvio, você estando aderente às regras de vigilância sanitária, Sim, de sim, higiene, sim, todas, tudo bem. E o tamanho da hóstia tem que ser sempre o mesmo? Não. Por exemplo, a partícula, a gente tem a partícula desde 3 centímetros, passando por 3.3, 3.6, 4, 4.3, 4.6 e 5. Então, são tamanhos diferentes. Não tem uma regra para uso, aí é critério de cada padre que prefere, a de 5. A encomenda vem para vocês. Luiz, eu quero que você me mande... Por exemplo, essa de 3, ela é tão pequenininha que normalmente ela é utilizada em hospitais, para idosos. Ah, né? entendi. Partícula seria, então, uma hóstia pequenininha. Pequenininha, né? exato. Entendi. Já a hóstia, né, da celebração, ou a hóstia do padre, como né, o Que é mercado maior, a chama, hóstia que do é padre é maior. É. Por exemplo, nós... Ele até parte no meio assim, né? junta as Isso, duas. parte do ritual, A gente começa a produzir de linha, né? Produto padrão de linha, em 7 centímetros. E aí tem de 8,2, passa por 10, 13,5, 15, 15,5, chegando até 23 Mas centímetros. aí tem dois aspectos. O primeiro é o visível, visual, Sim, né? Porque sim. numa missa muito grande, imagina uma multidão. Ah, quem está lá atrás, então, né? então, geralmente se usa uma grande, enfim, uma missa com massa, muita gente. Então tem um aspecto. Geralmente ela é um pouco, não sei quantos centímetros, mas ela é assim, não é muito grande para a missa normal, nas Isso, paróquias. o mais comum é de 8,2. 8,2. Agora tem um aspecto também do gesto que você perguntou que é importante. Uhum. O padre parte. Tem um momento da missa, do ritual, que é o Cordeiro de Deus, que o padre parte, rompe. Porque ali já é o corpo de Cristo e na cruz o corpo foi rompido. Né? Então ali é por o isso. Cordeiro Então é o momento que se quebra, Sim. se rompe, é símbolo de novo, né? Como é a atualização daquele momento do sacrifício de Jesus em que seu corpo é rompido. Então se quebra e se mostra para a comunidade, depois se pega um pedacinho e se coloca dentro do cálice. Né? Aí tem toda uma história sobre isso. Mas, assim, tudo é muito... O ritual é extraordinário, o rito, né, melhor dizendo, né? E tudo é muito cheio de símbolos, né?
E a gente tem uma devoção tão grande e é o corpo de Jesus, né? A presença dele ali, que até se escolhe muito as hóstias, as que não, a gente dizia assim, não tem farelo, né? Então, para que a gente não perca e não se esfarele, né? Então, a hóstia tem que ser tudo muito bem cuidado, porque a gente acredita que numa fração mínima ali está toda a pessoa de Jesus. De Jesus Cristo. Nossa, e quando você é criança, você fica desesperado com a mão Pois para não ter é tão uma bonitinho isso até, faísquinha. porque é uma devoção. Agora, nos hospitais é verdade. A gente, quando eu frequentava e levava, a gente leva a pequenininha para que não tenha nenhum problema, não engasgue o doente ou o idoso, né? Mas o mais importante é que seja o tamanho que for, do ponto de vista da fé, a presença é a mesma. A grande e a pequena é o mesmo Jesus. Padre, e agora já pode mastigar ou ainda tem que... Pode mastigar, sim. É Porque uma pergunta... não podia. Mas é uma pergunta muito profunda. Já teve heresia com isso daí. Pois é. Já teve heresia. Berengário, bom, isso é antigo, estou lembrando agora dos tempos, em que se questionava exatamente isso, né? Falei, peraí, se é o corpo de Cristo, mas é o corpo físico, como é que é isso? É a carne, então não pode mastigar, tudo isso. Então, assim, vamos lá, para ser bem simples. Pode mastigar, não tem nenhum problema, porque a matéria é o pão, mas consagrado é a presença de Jesus. Então, não tem nenhum problema de mastigar. É até necessário, muitas vezes, não é? Mas, claro, a gente faz tudo isso com toda eu diria assim, discrição, devoção. Claro, eu não consigo. Respeito. Porque você está... Eu não consigo. Também entendo. Algumas hóstias eram tão fininhas, eu lembro uma época, que a gente colocava na boca e já se desfazia. E tem umas que grudam no céu da boca, que você fica horas ali, com a língua assim. Mas não é verdade. Mas tem que treinar, é só ir bastante. Eu fico com a língua lá. Eu fiquei curiosa em relação, Luiz, você tem clientes que não são da igreja? Pessoas que querem comprar hóstia para outra função? Tem. A gente tem, sim, tem cliente que usa, né, para uma doceira, por exemplo. De São Paulo, ela compra o produto da gente. É um produto alimentício, é um produto neutro, feito à base de farinha e água, tem a consistência que para ela é interessante, para o produto acabado dela, que é bolo doce, de claro, eventos. Um biscoitinho assim, como se fosse um biscoito. A gente chegou a fornecer durante um período para buffets, né, para você passar um patê, o que quer que seja. De novo, é um produto neutro, aquilo é um produto alimentício. Não é comum, mas a gente tem. Entendi. Tem uma história interessante aí, Cissa, que essa receita de quem está falando aqui o tempo todo, ela faz uma referência à receita do pão que Jesus tinha à mesa. Sim. Que era o pão ázimo. Isso é o pão sem Exatamente. fermento. muito Sem bem, fermento. muito bem. Isso Que nos leva à história do Êxodo, que é quando os judeus saíram do Egito às pressas, por causa Perfeito. do que viria, Deus mandaria, né? Eles saem apressadamente e não tem tempo de colocar o fermento no pão. Então, esse pão ázimo, ele é uma referência à saída apressada do Egito Ao Êxodo. para Jerusalém. E que está relacionado com toda a história da Páscoa, porque o Êxodo é a origem da Páscoa. Jesus, a gente entende historicamente que naquele dia, quando ele instituiu a Eucaristia, ele estava vivendo o que a gente chama do jantar do Seder, a ceia judaica de Páscoa. Então, portanto, o pão que ele tinha não podia ter fermento ali. Ele, como judeu, comia um pão sem fermento em memória, o judaísmo é memória, o cristianismo também, em memória dos judeus que saíram do Egito. E aí tem toda a história do Cordeiro Pascal, que também, aí é uma discussão que vai surgir depois, se tinha um cordeiro à mesa de Jesus ou não aquele dia, junto com esse pão ázimo. E até hoje, nas casas judaicas, se come a matzá. A matzá é o pão sem fermento. É mais ou menos quadrado assim, é um pão sem fermento. E se quebra, não é? E se recorda exatamente esse momento de se tinha que deixar tudo para fazer a travessia. Claro, claro. Então, o pão... E o fermento tem todo um sentido também, né? Não ter fermento ou ter o fermento, né? Tem todo um sentido assim, teológico também, né? Os cristãos são o fermento do mundo, então tem
Tem muito simbolismo em torno disso. É engraçado, né? A gente falar de hóstia aí tem toda uma história. Mas eu nunca tinha ouvido falar, essa é a primeira vez. Gente, a gente está chegando ao final aqui, tem uma última pergunta que eu queria que vocês três respondessem, para a gente terminar com a cabeça bem pensando, refletindo. Eu queria que vocês me falassem sobre a importância de ter fé na vida, independentemente da religião. Luiz? Olha, eu penso que é tudo, né? É o caminho para a gente. Concordo com você, independentemente da religião, mas a gente tem que acreditar em algo. Algo que nos conduz, que nos leva a algum lugar que seja o sentido para a nossa vida. Isso aí. Rodrigo? Eu entendo que fé é um conceito muito amplo, mas acredito que só faz sentido se eu estou me colocando no lugar do outro, se eu estou aprendendo a ver o outro. A fé só existe para mim quando ela me aproxima do outro. A gente estava falando de Eucaristia, a hóstia aqui, quando a gente faz a comunhão. A fé só faz sentido em comunhão. Isso. E você, padre? Olha, para mim, a fé é costumo dizer, uma santa aventura. Ah, lindo. Porque ela sempre vai te colocar no horizonte. Você sempre vai ter que dar um passo a mais. Recuperando um pouco o que foi dito aqui, que eu achei lindo, eu acho que é isso também, a gente não dá um passo sozinho. A fé, só para mim, ela não tem sentido. A fé é minha fé, mas com os demais. Né? Isso. Então, acho que esse conceito de comunhão. Mas para mim é muito forte, isso é uma santa aventura, todo dia, e é uma aventura em companhia com os demais, e uma aventura em que a gente se sente hiper acompanhado. E antes eu pensava na fé assim como eu olhar para Deus. Hoje eu tenho a fé como eu me sinto olhado por Ele. Ai, que lindo! Adorei, adorei. Muito, muito obrigada, gente. Obrigada, Luiz. Obrigado a você pelo Obrigada, tá me convite. devendo as hostas aí. Pode deixar. A gente podia comungar com o padre aqui, ele consagrava, né, padre? Padre, muito obrigada. Desculpa pelas brincadeiras. Imagino, adorei. Vou te chamar na PUC. Rodrigo, obrigada. Alegria estar aqui. Uma alegria estar aqui, vou ler todos os seus livros, vou ver seu programa, eu quero ver tudo, saber tudo. Meu amorzinho, obrigada, Fabizinha. Que Deus nos abençoe sempre. Gente, meus amores, o nosso tempo chegou ao fim. A gente teve uma tarde incrível refletindo sobre a importância da fé. Eu quero te agradecer pela sua companhia, pelo seu tempo, pela sua audiência e pelo seu carinho e pela sua fé. E te lembrar também que de segunda a sexta, sempre às 11h30 da noite, tem reprise do nosso Sem Censura aqui na TV Brasil. Vamos viver com fé, que a fé não costuma falhar. Um beijo, beijão e bom final de semana. Beijão, gente.